Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Anexados. Esse é o episódio 8. Como vocês já sabem, esse episódio a gente sempre gosta de trazer pessoas aqui que, claro, eu sempre aproveito muito, né? Então, assim, não sou boba nem nada, já deixei até a minha colinha pronta aqui. E se você estiver acompanhando no Spotify, dê 5 estrelas, acompanhe, compartilhe, na verdade. No YouTube também, deixe seu comentário aí. E hoje aproveitem, tá? Porque, assim, não é um assunto tão comum assim, então vou falar pra você, tem poucos especialistas na área, então aproveita, papel e caneta na mão. Eu estou aqui hoje com Kevin Faria Campos, ele é hipnoterapeuta clínico, palestrante, graduando em neurociências. Ele é master em PNL, master também em hipnoterapia clínica. Kevin desenvolveu a hipnoterapia sob medida, um processo terapêutico focado em reprogramação mental profunda para empresários e pessoas que buscam equilíbrio emocional, performance e consciência. O seu propósito é trazer luz para quem vive no automático, preso em medo, ansiedade e padrões emocionais limitantes. Serve para mim, assim como para você, aqui, sabe esse momento que a gente tá nervoso? Por que a gente tá nervoso? A gente tem que entender, gente, o que acontece? A gente usa o humor, a gente tenta escapar, vamos entender o porquê que a gente trava, porquê que a gente tem tanto medo, os gatilhos e tudo mais. Então seja bem-vindo, Kevin. Olá, tudo bem, Karina? Tudo bem, Como é que você tudo tá? certo, eu tô muito bem, se apresente aí pro pessoal também. Bom, gente, é isso, né? A Karina me apresentou aí já, né? Sim. Eu sou um hipnoterapeuta profissional, né? Basicamente, o que eu faço, né, Karina? Isso. Eu ajudo as pessoas emocionalmente, né? As pessoas, elas vão vivendo a vida delas e elas vão criando amarras, vão criando programações mentais, que a gente chama de crença limitante, né? É, tá no hype. Tem o tal hype agora da crença limitante. Isso. Então, assim, basicamente o que eu faço, né? Eu evidencio essas coisas, essas crenças, né? Para as pessoas, para elas poderem entender melhor por que elas fazem o que elas fazem, né? Porque é tudo sobre consciência. Se você não tem consciência do que você está fazendo, você vai continuar repetindo um padrão de comportamento. Você não tem consciência, né? Então, tem uma metáfora bem interessante que eu sempre explico aos meus pacientes, né? Que é a seguinte. Imagina que tem um homem que ele começa a caminhar numa praia, né? E ele, de repente, ele pisa numa pedra e ele corta ali o pé. Quando ele tem esse corte, ele olha aquele corte, mas ele ignora aquele corte. Ele fala, deixa pra lá, deixa... E ele continua caminhando. Sim. Só que aquela ferida ali, ela começa a inflamar. E ele começa a ter uma febre, né? E aí ele, morrendo de febre, vou no médico, né? Chega lá no médico, olha pra aquele médico plantonista, sabe? Aquele cara do balcão do SUS ali, que ele nem olha na sua cara, ele tá olhando pro computador, próximo, né? E aí ele fala, não, eu tô com febre e tal. Ele, toma um remédio aqui, né? Uma dipirona aqui, pra você... Daqui 3 dias você volta, se não melhorar. É aquele médico que tá jogando com a barriga ali, né? Mas, cá entre nós, Karina, o que você acha? Qual que é o real problema daquela pessoa? É a febre, de fato, ou aquela ferida que tá inflamada? A ferida que tá inflamada? Então, é exatamente isso que acontece com as pessoas. Sim. Elas têm feridas emocionais que geram os sintomas que elas estão vivendo. Então, por que você tem o medo de falar em público? Por que você tem ansiedade social? Por que você tem medo do julgamento das pessoas? O que as pessoas vão achar? Aquele medo que vem de dentro. Porque aconteceu alguma coisa, aconteceu uma ferida, né? Boa. Enquanto não trata a ferida, a questão emocional continua, né? E a base do meu tratamento é justamente isso, né? A hipnoterapia vai ser um processo que vai ajudar as pessoas a encontrar as feridas. É isso que tá machucado. Por isso que você tá tendo esse sintoma. Normalmente as pessoas falam assim, nossa, Kevin, eu tenho muita ansiedade, eu tenho muito medo, eu tenho dificuldade de falar em público, eu tenho, enfim, N medos, né? Tem infinitos medos. E ela não entende que a questão é essa ferida emocional. Ela teve uma experiência que gerou aquela dor. Por isso que ela tá tendo aquele sintoma, entendeu? Sim. E são vários medos mesmo, realmente. E hoje você trabalha ajudando as pessoas a reprogramar a mente. Em que momento que você percebeu que era realmente o verdadeiro campo de transformação da sua vida? Então, eu conheci a hipnoterapia por um acaso, né? Foi uma coisa muito, eu falo assim, aleatória, né? Aleatória assim, né? Aquela coincidência que depois você entende que realmente tinha que ser daquela forma, Sim. Né? Mas assim, eu conheci a hipnoterapia através de um professor chamado Lucas Naves. Hoje ele é meu mentor, eu trabalho com ele atualmente, né? No momento que a gente tá gravando esse podcast.
E o Lucas, ele é um grande expoente nessa área, né? Até eu atribuo muito o meu sucesso a ter um grande mentor, né? Ter uma pessoa que te acompanha, que te cresce junto, né? E foi assim, eu tava com uma pessoa, né? Hoje é minha esposa, né? A Ana. E ela tava passando por uma dificuldade emocional muito grande, né? Eu vi alguns vídeos no YouTube do Lucas, conheci ali a técnica da hipnose através de vídeos, eu não era profissional dessa área. E eu cheguei pra ela e falei assim, olha, pior que pode acontecer, mas não acontecer nada. É verdade. Topa fazer esse exercício comigo? Aí ela fez, né? E ela tava com uma autoestima muito fragilizada, tava muito difícil pra ela. E uma técnica assim de 15 minutos, ela teve um boom. A mudança de percepção dela, da autoestima dela, foi muito grande. Ela tava se sentindo mais feliz com ela mesma, com o próprio corpo, por exemplo. Mudou completamente a percepção dela. E aí eu fiquei assim, uau, caraca, tipo, esse negócio existe e é muito poderoso. Que eu usei uma técnica com ela em 20 minutos. Eu hipnotizei ela, fiz uma técnica e voltei ela à vigília, né? Sim. Vou explicar o que é hipnose, que é importante para as pessoas entenderem, né? E aí eu descobri uma paixão ali, né? Na época eu estava estudando para programação, eu ia ser programador. De sistemas, olha isso, sites. Agora... Mas mal sabia eu que, na verdade, eu tinha que programar mentes, né? Mentes, é isso mesmo. E foi maravilhoso, né? Aí fui fazendo as formações, fui criando, vivendo os cursos do Instituto Lucas Naves, né? Me conectei com ele, fui desenvolvendo, né? Acabou que eu me apaixonei pela parada. Eu fiquei apaixonado, vibrado com isso. Meu brilho nos olhos ficou muito grande. Nossa, que legal. E ouvir de uma pessoa, assim, que tá há muitos anos sofrendo com uma dor, com uma angústia, com uma depressão, com uma ansiedade, enfim. Tipo, depois de passar por um processo de hipnoterapia profundo comigo, e você ouvir da pessoa assim, olhar nos seus olhos, falar assim, nossa, Kevin, muito obrigado. Se você não estivesse aqui na minha vida, poderia ter uma história totalmente diferente, assim, um final mais triste e agora você me levou para um final mais feliz. Então, pra mim, é maravilhoso, assim. Eu me realizo nisso, sabe? Nossa, é da condição de vida, né? Porque muda completamente. Muda muito. Muda completamente. E isso através, assim, querendo ou não, você surgiu nessa parte por conta de querer ajudar a tua esposa. Sim. Então, sempre aquilo, né? O lado humano, onde você falou, nossa, ajudei ela e acredito que eu posso ajudar outras pessoas. Isso, e foi por um acaso. Isso que é o mais legal. Não foi uma coisa premeditada assim, nossa, eu quero trabalhar com hipnoterapia. Não. Eu conheci uma ferramenta, utilizei essa ferramenta, falei, caraca, isso pode ajudar muita gente. Isso tem e assim, vamos combinar que a gente tá numa fase agora do mundo, né? Que é geral, os problemas de emocional. Saúde mental tá em alta, né? É um tema que a gente mais bate agora o martelo, porque tem muita gente sofrendo. Muito. Principalmente com ansiedade, com depressão, enfim. São temas que estão, vamos assim dizer, crescentes, né? Sim, Por quê? Porque as pessoas elas estão vivendo no piloto automático, né? E não curando essas feridas, né? E não curando essas feridas. Elas estão andando com a febre. Ela tá andando com a febre. Ela tá andando, vivendo a vida dela, fazendo as coisas dela no automático, e ela não percebe que ela tá com essa febre. Então tem uma metáfora legal também, que é como se você estivesse dirigindo um carro. Quando você dirige o carro e dá algum problema no carro, pelo menos os mais modernos, né? Ele assina, ele apita ali no painel. Sim. Ele pisca assim, ó, tem que trocar o óleo. Tem que trocar o óleo. Dá pra rodar com o carro sem trocar o óleo? Por um tempinho ali você até roda, mas quando dá um problema, quando dá um BO mesmo, dá um problema geral ali, para o carro, né? É quando a pessoa tem uma crise, por exemplo, de ansiedade, né? Eu pergunto assim para as pessoas, pô, mas essa palpitação que você tem, né? Esse nervosismo, né? Que você vive no seu dia a dia, em algum momento isso vai estourar para um problema mais sério. Só que a pessoa fica ignorando aquilo. Você vai ignorar isso, uma hora a conta vai chegar, né? Vai. Pra pessoa pagar aquilo. Vai. E querendo ou não, tem muitos, assim, eu acho que te procura também, até pelo fato de já recorreu ao medicamento e não resolveu, né? Bem comum. É comum isso? Eu entendo assim, que o medicamento, ele é como se fosse o medicamento da febre. Ah, eu não sou contra medicamento, deixa eu deixar bem claro aqui, não sou contra medicamento psiquiátrico, né? Tem pessoas que precisam de fato, porque tá muito agudo, tá muito difícil, precisa entrar com medicamento. Mas a sua própria mente, o seu próprio cérebro, né? O seu subconsciente que a gente fala, ele consegue gerar a neuroquímica que você precisa para você se sentir bem com você mesmo, né? Então, ó, dopamina, ocitocina, endorfina, né? Todos esses hormônios, eles são gerados pelo nosso cérebro. Só que enquanto você tem um trauma emocional que não foi resolvido, uma sombra ali que tá doendo, né?
Como se o cérebro não fosse autorizado a gerar aquilo. Então ele gera lá o cortisol, gera todos aqueles outros hormônios Negativos. de estresse, de você se sentir mal, que você todas aquelas coisas, né? Então é sobre isso, né? Que legal. E interessante que você não viu isso como um negócio. Porque assim, você falou que surgiu isso na tua vida querendo ajudar. Sim. Então não foi aquele, como geralmente a gente monta um plano de negócio. Sim. Não, que isso vai me dar o retorno e tudo mais. E você não visualizou muito isso. Acho que acredito que por isso que brilhou seus olhos e que foi tão além, né? Sim. No começo eu lembro que eu não tinha essa visão business, né? De estratégica, né? Hoje eu tenho muito mais, né? Eu tô mais consciente nesse sentido, até porque uma coisa que eu percebi também, né? Eu comecei a estudar muito hipnoterapia, né? Tecnicamente falando, para ajudar as pessoas emocionalmente. Então eu fiquei, assim, eu fiquei ninja nessa coisa. Eu fiquei ninja na mente, assim. Eu entendo realmente, profundamente como as coisas funcionam, por que aquela pessoa tá fazendo aquela coisa, né? Ela viveu uma experiência, tá vivendo uma programação mental, por isso que ela tem um resultado. Tá tudo certo, tipo, tem um pressuposto que a gente fala que as pessoas funcionam perfeitamente, né? Então, mas eu tô sofrendo, eu tô com dor. Ok, você está funcionando perfeitamente com base nas suas experiências e nos significados que você atribuiu, nas crenças que você tá carregando hoje, né? Tá tudo funcionando como um reloginho. Sim. A ideia é trazer luz, falar, aqui, ó, tá vendo essa crença aqui, ó? Por conta dela, você tem essa experiência, essa emoção. Tá vendo? Quebra essa crença, você muda completamente o seu sintoma, a sua percepção sobre aquilo. Nossa. Né? É poderoso demais. É poderoso. É muito tão poderoso que eu já tô saindo até do roteiro aqui, galera. Não, vamos voltar, né? Já tá hipnotizada aqui. Vamos voltar aqui, senão a gente depois, né, vai esquecendo aí. Tem muita coisa boa. E uma coisa que você fala muito é a sua trajetória. A sua história é longa, que a sua trajetória, como que foi. Eu queria saber qual foi o ponto de virada que te fez sair do comum e buscar um caminho mais profundo. Você comentou da tua esposa, que foi como um start ali pra você buscar. Mas tipo assim, não, eu vou me aprofundar nisso, vou mudar até mesmo a minha trajetória. Sim. Como foi isso? Eu vou voltar um pouco no tempo, né? Isso. Porque o início dos meus estudos na hipnose clínica foi em 2021, 2022, mais ou menos. Só que voltando mais no tempo, lá no Kevin, nos primórdios, né? O Kevin comum, né? O Kevin antes de ser ele que tá sendo agora, né? Eu trabalhava com logística, né? Eu sou daqui de Jundiaí, do interior de São Paulo, né? Eu fiz FATEC, o curso de logística. E na minha cabeça, olha a cabeça, né? Saí da escola, eu preciso de um emprego. Preciso ganhar dinheiro pra, enfim, seguir a trilha, né? Natural que todo mundo segue, o caminho mais comum, né? Eu fiz logística e comecei a trabalhar na área. Só que eu trabalhava muito. Eram muitas horas de trabalho. Nossa. Era assim, era domingo a domingo, todos os dias. Era uma loucura, né? Muita hora extra. Era uma verdadeira loucura. Mas eu tava infeliz, né? Eu tava triste, não era aquilo que despertava a minha chama no coração, a minha paixão, né? E aí eu sempre tinha uma veia de empreendedor, né? Eu vendia coisas, eu fazia coisas nesse sentido. Legal. Eu vendi doces, pra você ter uma ideia, na adolescência. Né? E aí eu falei, nossa, eu preciso mudar isso. E eu comecei a estudar muito sobre Uber, na época. Nossa. Eu tava dentro da empresa e eu tava consumindo muito conteúdo sobre aplicativo, motorista de aplicativo, como é que fazia, como é que ganhava dinheiro, como é que funcionava tudo. Não tava ainda tão no E não tava hype tão hype quanto hoje, né? Sim. Na época tava mais embrionário, né? E aí eu tive que respirar fundo na época, né? Falei assim, preciso tomar uma decisão. Porque eu tava trabalhando muito, né? Na época eu tava casado, né? No primeiro casamento. E era muito estressante, muito cansativo. E eu falei, não, eu preciso mudar isso, né? Eu preciso mudar a minha vida. Não tá dando mais pra ficar desse estado, né? É aquela zona de conforto desconfortável que falam. Nossa. Muito desconfortável. Total. E aí eu saí da empresa. Eu pedi, né? Na época eu lembro que eu pedi pra ser mandado embora. Foi meio engraçado. Pô, me manda embora aí, né? E eu, na época, eu tinha uma função muito importante ali dentro da operação logística que eu trabalhava. E eu achava que eu era muito importante. Mas eu percebi que eu era só mais um número ali. Eu falei, não, cara, não, dá uma semana que eu resolvo o seu problema. Eu falei, tá bom. Nossa, isso foi uma confirmação de que realmente não era pra mim estar ali, né? Sim. E aí eu saí, né? Eu saí da empresa, né? De logística da época. E eu comecei a fazer Uber. Eu virei motorista de aplicativo tempo integral. E eu lembro que nessa época foi um momento, assim, tipo, de virada no sentido que eu quadrupliquei os meus ganhos financeiros na época. Tipo, eu tinha um salário X e eu fiz 4X. Assim, nossa! E aí eu falei, nossa, cara, só depende de mim agora o meu resultado. E aí eu tenho certeza que naquele momento eu entrei no que eles chamam de autorresponsabilidade. Eu trouxe pra mim, ó. Tá comigo agora. Sim.
E quando você entra nesse ponto de protagonismo na sua vida, de tipo, ó, tá comigo agora, eu que resolvo, eu que faço acontecer o negócio, né? Então, você que tá assistindo aí, o ponto de virada é justamente isso, é você parar de apontar o dedo e reclamar da vida e você trazer pra você a autorresponsabilidade. Falar assim, não, agora tá comigo, eu que resolvo, eu que construo o que eu quero, né? Muito eu não bom. tô dependente do externo, do sistema, do emprego, da família. Não, eu trouxe pra mim. Isso foi libertador, né? Na minha jornada. Assim. Foi um grande marco, né? Nossa, isso é muito legal. Isso é muito bom. É uma coisa hoje em dia que as pessoas não querem, né? Se responsabilizar. Então, geralmente, eu prefiro ficar culpando, julgando, Apontando o dedo. apontando o dedo, do que realmente falar, nossa, isso aqui aconteceu porque eu não dei o start, próximo passo, né? o start ali, né? O start. Isso é bem interessante. E foi assim, então, que, né, da sua trajetória, que você veio ali, da parte de sistema. Aí eu fui desenrolando a história, né? Só pra contextualizar. Eu fui percebendo que como motorista de aplicativo, eu gostava muito de fazer Uber. Era divertido, porque eu conversava com um monte de gente, né? Às vezes a pessoa entrava no meu carro e ela tava muito triste, ela tava chateada. E era bem comum, assim, a pessoa tá desanimada. Aí eu lembro que eu virava pro retrovisor e olhava assim... Vai, abre seu coração pro Uber, vai. O que tá acontecendo? Tá vendo? Aí eu falava pra pessoa, você nunca mais vai me ver mesmo? A chance de você encontrar comigo é quase zero, né? Então, Aí a pessoa, não sei o quê, eu briguei com meu marido e bababá. E eu conversava com aquela pessoa ali, né? Legal. E ela já saía diferente do carro. Ela, nossa, muito obrigado. Tipo, eu fiz um aconselhamento simples ali. Então, eu já fazia hipnoterapia antes mesmo de ser hipnoterapeuta. Nossa, né? já estava... Eu já tava indo pra essa linha, né? De conversar, de inspirar, de ajudar, de aconselhar as pessoas, né? E mostrar que não precisa ser tão pesado, sabe? Pode ser mais leve a nossa vida. Isso... Nossa, que legal, né? É E às muito vezes massa. E você nem sabia que estava por vir ainda. Uma das definições da hipnose é o uso da linguagem para alterar a realidade da outra pessoa. Nossa, ou seja, através da minha linguagem, da minha fala, né, você altera a realidade da outra pessoa. Isso é uma das definições da hipnose. Que legal. Né? É bom saber, muito bom mesmo. E como que foi o início dos seus estudos com a hipnose clínica? O que mudou quando você começou a aplicar isso na prática? Então, mudou porque... eu tive mais consciência até sobre mim, porque eu tinha as minhas sombras, né? As coisas para serem resolvidas. Sim. E uma coisa que eu percebi é que na época, né, desde adolescente, eu sempre tive uma pessoa, sempre estava namorando com alguém. Ou seja, não tinha um momento que eu não ficava bem sozinho. Aí eu descobri que era um padrão de carência, que veio lá atrás, que era uma ferida minha emocional. E quando eu auto-apliquei, né? Porque, lembrando para o público que hipnose é um estado que você acessa. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Isso é um pressuposto que a gente traz. Não é eu que tenho o poder sobre a mente da pessoa. Na verdade, ela tem o poder sobre a própria mente dela. E eu sou o guia, o condutor ali, o facilitador. Não é, durma e eu entro na sua cabeça. Isso é mitologia, isso não é real. Né? Eu sou o condutor, eu vou conduzindo a pessoa. E aí eu acessei esse estado, né? E eu falei, não, chega, eu preciso entender por que eu tô com essa carência muito grande. Percebi vários momentos do dia a dia. E apliquei uma ferramenta, né, de auto-hipnose. E entendi, olha, essa ferida aqui veio do meu pai. Olha, desse momento, desse dia, desse... E aí, assim, é aquela coisa, a catarse, né? Que quando tem uma liberação emocional, vem, né? Aí chora, aí perdoa o pai, aí faz todo um processo de limpeza, né? Sim. E uma nova perspectiva, né? Então, uma das coisas que fez diferença total foi justamente isso. Aceitar que o meu pai foi quem ele foi. E tá tudo bem. Ele deu o melhor dele. Né? E fazer essa limpeza mesmo, né? Limpeza, limpar mesmo. Que legal. Eu recebi aqui uma outra do episódio também, acho que, se eu não me engano, foi no episódio 6, onde ela trouxe muito isso, né? Os nossos pais estão sendo pais pela primeira vez eles também, não tem manual. Não tem manual. Não tem manual então, de instrução. Eles também estão aprendendo. E aí a gente deposita muito, né, neles. Projeção, nossa. expectativa de que, olha só a narrativa que eu tinha. Uma das coisas que a gente mais faz na hipnoterapia é ressignificação. O que é ressignificação? É você mudar o significado de alguma coisa. Sim. Por exemplo, eu tenho essa taça aqui, ó. Eu posso olhar para essa taça e falar assim, ela tá meio cheia ou meio vazia? Ela tá bem no meio, assim. Sim. Então, teoricamente, ela tá as duas coisas, né? O que eu quero olhar? Como eu quero observar? Se eu falo que tá meio cheio, tem mais, né? Tá meio vazio, hein?
A perspectiva é só... A única coisa que muda é a sua perspectiva. Então, a ressignificação é sobre isso. Então, uma coisa que eu fiz foi ressignificar meu pai, né? Nessa época, nessa ocasião. Eu falava assim, olha a projeção, né? Eu falava assim, meu pai não foi o herói que eu queria que ele fosse, bababá. E aí eu ressignifiquei isso, alterei essa percepção e comecei a olhar assim, não, o meu pai foi quem ele foi. Ele foi quem ele deveria ter sido. E tá tudo bem. Ele trouxe as forças também, junto com ele. Olhar as coisas também. Olhar as coisas positivas, né? Pô, ele me ensinou que eu tenho que trabalhar duro, que eu tenho que ser homem, né? No sentido de ser forte, de ser provedor, né? São pontos fortes. Ele teve as referências negativas, tipo, teve as cagadas dele que ele cometeu. Ok, ele serviu como exemplo negativo nesse ponto específico. Pra não repetir, né? Isso aqui não é legal, Kevin, não faz por isso aqui, né? Tem que se alimentar bem, ele não se alimentava bem, né? Então, se você tá num estado positivo e aberto a aprendizado, né? Você consegue extrair isso o máximo possível. Você consegue extrair os aprendizados da sua vida. Mas você tem que estar nesse estado positivo. Se ficar no estado negativo, você vai ver tudo negativo ao redor, né? Tudo vai ser ruim, tudo vai ser péssimo. Aquela bad que... Aí eu pergunto assim, isso te serve? Né? Eu sempre pergunto, isso serve pra você? Não. Então, o que serve pra você? Né? Isso mesmo. A ressignificação é sobre isso, sabe? É sobre mudar a perspectiva. E é muito bom. Tem muita gente precisando ressignificar muita coisa, né, Kevin? Toneladas. Vamos lá. Nossa. E também existe uma história sua chamada Almoço Cara de Pau. Que eu até coloquei aqui. Eu coloquei do jeitinho que ele tinha me contado aí, Almoço Cara de Pau. O que aconteceu ali? Qual que foi o aprendizado? Isso assim, trouxe? Essa história é muito boa, né? Inclusive, eu tô escrevendo agora um livro, né? Olha. Que eu tô... Tá bem embrionário ainda, Legal, né? Mas assim... bom saber. Em algum momento, talvez Spoiler. no futuro, você vai estar vendo esse podcast e vai ver, olha, na época ele tava só escrevendo. Né? Que é Seja Cara de Pau e o Mundo Será Seu, né? Esse é o título do livro. Muito bom. E assim, no meu primeiro curso, né? Foi de PNL para terapeutas lá com o professor Lucas Naves. Eu não o conhecia diretamente ainda. Né? A gente não era amigo igual a gente hoje. E aí eu falei assim, nossa, eu preciso de alguma forma me conectar com esse cara. Porque ele sabe muito o que ele tá falando. E eu tenho um chamado aqui, né, de me conectar com ele. E aí, né, o curso começou de manhã, passou um tempo, chegou a hora do almoço. E aí, o comum, né, todos os alunos levantam, vão lá, vão no shopping, vão e almoçam entre eles, né. Eu falei, nossa, eu quero almoçar com esse cara aqui, com o professor, né. E eu cheguei, assim, pra equipe dele, que eles estavam indo almoçar, eu falei, nossa, vocês vão almoçar onde? Né. A gente vai numa churrascaria aqui perto, tá, não sei o quê. Assim, eu posso almoçar com vocês? Né? Diferente isso. Na maior cara de pau, assim, tipo, ninguém me convidou, ninguém falou nada. Eu só, será que eu posso almoçar com vocês? Né? Aí eles, pode, vamos lá. Aí eu sentei na mesa, né, de uma pessoa que depois transformou completamente minha vida. Né? Naquele momento, se eu não tivesse sido cara de pau nesse sentido, eu não teria me conectado com ele, né? Não teria criado um relacionamento, teria sido uma história totalmente diferente. Sim. Né? Por uma simples decisão de ser um pouquinho cara de pau e me convidar ali pra ir famoso com eles. E que não é nada demais, absurdo, né? Não. O pior que poderia acontecer, não, a gente vai ficar só entre equipe. Tá bom. Tá e você certo. ia comer e tá tudo certo. E a vida ia continuar normal. Nossa, quantas chances a gente deixa passar, né? Por então receio. Eu falo, né? O medo de exposição, você que o público tá assistindo, né? O medo de exposição que você tem tá fechando porta de um monte de oportunidade que você não tá vendo, né? E se você ser um pouquinho mais cara de pau, e quando eu falo cara de pau, é só uma expressão, né? É você ser autoconfiante, Claro. você saber quem você é, você se expressar, se jogar no mundo, né? Se você realmente seguir isso, né? Aquele momento, assim, que você quer muito se conectar com uma pessoa, mas você não tá com medo, tá com receio. Vai lá, se exponha. Mostra pra sua mente, pro seu subconsciente, que isso não é um problema, que isso não é um perigo, que isso foi uma coisa aprendida. Em algum momento você entendeu que isso foi um perigo, aí gerou aquele medo. E aí você se expõe, você vai se trabalhando ali nessa desinibição, você pode ter um acesso a uma realidade completamente diferente. É como se eu tivesse... A minha linha temporal fez assim, ó, foi para um outro caminho por causa desse momento. É o efeito borboleta que a gente fala. Né? Nossa. E quando a gente é criança, a gente escuta muito das nossas mães, né? Não fala, não pergunta, não nada. Chegou lá, você vai ficar quieto. Se te oferecer, você nem aceita. Não fale com estranhos. Não fale com estranhos. Não fale com estranhos. Então, a gente vem desde criança, realmente, então, né? a mente, ela funciona assim, né? Ela aprende através de alguns conceitos, né? Repetição, impacto emocional, sobreposição de imagem, né? Mudança de estado emocional
E tem mais um quinto agora que me fugiu aqui. Então, mudança, estado emocional, impacto. Velocidade e repetição, né? Então, por exemplo, a pessoa tá dirigindo um carro. Sim. Tranquilo, de repente, BUM! Mega impacto. Aí foi super rápido, foi uma velocidade incrível. Ela teve uma sobreposição de imagem. Ela tá vendo um gramado mó bonito, e de repente ela vê um carro todo batido na frente dela. Aí ela teve uma mudança de estado emocional. Ela tava calma, de repente ela... Meu Deus, eu bati o carro. Sabe? E aí, às vezes, isso acontece com repetição. Outros carros batem atrás, ou acontece um outro acidente num outro dia. E aí, depois daquele dia, aparece assim na tela do jogo da vida ali, ó, trauma gravado com sucesso. Ele nunca mais dirigiu. Por quê? Ele teve essa experiência que programou a mente dele. Então, para você traumatizar a mente de alguém, é muito rápido. É fração de segundos. Nossa, isso acontece. E da mesma forma, tem técnicas hoje modernas, da PNL, por exemplo, que você consegue reprogramar a mente da pessoa usando esses mesmos princípios. Então, é possível, é como se eu fosse programar a sua mente, Karina, para você ser autoconfiante. E usar o mesmo poder de fogo, vamos colocar dessa forma, né? Essa linguagem. Sim. Mesmo poder de fogo de um trauma, só que numa forma positiva. Agora. Seria útil pra você? Nossa, claro. Quem não quer? Maravilhoso. Porque a gente só tem trauma negativo? Não é? Se a gente pudesse usar os traumas pra fazer algo positivo e ficar impactada... Assim, exatamente. Eu uso o mesmo princípio, né? E o que dá força, né, pra essas programações mentais é a emoção. Quanto mais você se emociona ali... Se eu te perguntar assim, ó, o que você almoçou... sei lá, quinta-feira retrasada. Não lembro. Falo, nossa, não sei. Não tenho a menor ideia. Agora, você lembra, Karina, de um brinquedo seu, da sua infância, que você gostava muito de brincar? Nossa, aí a gente lembra. Aí, nossa, porque vem as boas memórias, vem aquela coisa legal. Ou, por exemplo, a minha primeira bicicleta. Nossa, sim. Nossa, eu lembro da minha primeira bicicleta, né? É uma coisa que tem muito amor ali, né? Alegria envolvida. Ou um dia muito triste. Que foi um emocional muito elevado, muito né? elevado. E a emoção, ela enraiza a memória, né? Então Nossa, é sobre isso. legal saber isso. É sobre a gente acolher isso e organizar da forma que a gente precisa. E quantas vezes também já aconteceu comigo, assim, eu... vou estudar, vou numa mentoria, alguma coisa assim. E eu não estar impactada com aquilo, é como se eu saísse daquela mentoria e não aprendi nada, né? Porque eu já não fui com o emocional pronto pra receber aquelas informações. Às vezes a gente nem queria estar lá, né? Então já vai com esse tanto negativo. E aí você não aprendeu nada, realmente. Você tá hipnotizada por outra coisa. Isso. É um outro problema que tá na frente, entendeu? Quando você não organiza aquilo, né? Uma técnica bem legal que eu posso passar para todo mundo aqui, né? Para esses momentos, a gente chama de brain dumping. O que é o brain dumping? É você pegar uma folha de papel e caneta e você, no momento que você tá confuso ou que você tem muita coisa na cabeça, você pegar essa folha e escrever tudo na folha. Escreve tudo, assim. Coloca tudo que tá na sua cabeça na folha. Aí você vai olhar dissociado daquilo. Tá aqui, ó, em tópicos, esse problema, essa questão, esse momento, essa prioridade, aí você consegue organizar a sua mente, entendeu? Eu passo muito isso pra quem tem insônia, né? Porque não consegue, né? Porque a pessoa existe uma estratégia, você concorda? De quem dorme bem? É como se existisse um passo a passo. Como que a pessoa que dorme bem, dorme bem? Ele desliga o celular, ele vai lá, toma um chá, ele apaga as luzes. Sim. Ele faz uma lista de tarefas para amanhã cedo, aí ele deita na cama, respira fundo, faz uma meditação, aí o sono já vem chegando, né? Sim. E aí ele dorme super bem, né? Aí como é que é o roteiro do cara que tem insônia? Que ele não dorme bem? Ele tá rodando uma estratégia também, mesmo que inconsciente, né? Às vezes ele tem a crença, eu só durmo com remédio. Nossa, só durmo com travesseiro X. Só durmo com... Não, só na minha cama. Sim. Por que tem esse condicionamento? É uma crença dele. Ele precisa quebrar essa crença, senão ele vai viver aquilo. Né? Aí, esqueci o remédio. Aí fica lá a noite inteira. Porque ele acredita piamente que ele não vai dormir se ele não tiver o remédio. Nossa, meu Deus. Então, é tudo sobre crenças, eu falo. Né? As crenças, elas são as programações mentais que você tem, que enquanto você tiver elas vão estar reinando ali. Algumas são conscientes, que você tem consciência. Outras são totalmente inconscientes. Você nem sabe que aquilo está rodando na sua cabeça. E você está tendo um resultado. Nossa. Aí você vai perguntar assim, né? Kevin, mas como é que eu faço para descobrir uma crença limitante? É uma boa pergunta, né? Sim. Como é que eu faço para descobrir? É só você olhar para sua vida e olhar assim, que área da minha vida não tá legal?
Putz. Pega uma cartolina? Você pode pegar uma folha, uma Legal, cartolina. uma bem grande, galera. Tem mandalas aí na internet que ajudam, né? Pra você entender ali. E você olhar assim, vida financeira, como é que tá? Não tá muito bom. Não, tá bom, tá bacana isso. Relacionamento, é uma outra área da vida. Conflito, briga, família. Comunicação. Família. Então, são nichos ali, né, da sua vida. Como que você descobre que você tem uma crença limitante? Provavelmente não tá tão bom quanto você gostaria que fosse. Né? Então tá dando um sinal ali, tá negativo de alguma forma. Deve ter tem crença limitante envolvida. Né? Tem um alerta ali, né? Sim. Tem, realmente. E tem algum livro que você indica, assim... Não que, claro, você faz toda a parte mesmo de ressignificar aquilo. Mas na parte da literatura também, que pode ajudar as pessoas. Tem assim, os livros do Lucas Naves, né? Ele é escritor de 6 livros, né? Nossa, eu li todos, acho que vale a pena aí você que quer se desenvolver, né? Vale a pena essa leitura de PNL, de hipnose clínica, de arquétipos, né? O poder dos símbolos, como os símbolos influenciam o seu inconsciente. Tem vários ali, tem auto-hipnose, muito bacana. Eu recomendo a leitura de todos eles. Legal. E tem um livro mais clássico, né? Que inclusive o Lucas comenta muito, que é O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Já ouvi. Esse é um livro que foi na época ele foi um grande marco, né? E até hoje ele tem uma relevância muito grande nesse sentido. Porque ele fala exatamente sobre auto-hipnose naquele livro, né? Ele fala assim, exercícios para você fazer auto-hipnose, para você reprogramar a sua cabeça ali. E se você fizer aquilo certinho, se permitir a mudança, você tem uma transformação na sua vida. E é possível, então, você mesmo... Sim, total. Nossa, bacana isso. Claro, tem casos que eu me tratei com auto-hipnose, que eu fiz os exercícios e consegui me resolver. E tem casos que eu não consegui resolver. Eu precisava de ajuda de um profissional, de alguém externo. Porque quando você está com um problema, você está associado a ele. Né? O termo na PNL, na programação linguística, é associação. Você está associado. Como se estivesse no meio do tiroteio ali. Meu Deus! Você não sabe de onde está vindo o tiro. Agora, quem está dissociado, por exemplo, eu como hipnoterapeuta, vou entrevistar você. Eu estou dissociado do seu problema. Eu não estou sentindo o que você está sentindo. E eu tenho uma percepção macro, né? Eu consigo ver, olha, aqui, ó. Ela tem essa crença limitante. Talvez ela nem tenha consciência disso. Então, por ter dissociação e visão, né? Experiência e tal, a gente consegue evidenciar mais, né? Com ferramentas e tal, e propor um caminho. Uma coisa que é interessante da hipnoterapia, né, a sob medida que é o que eu faço, eu nunca vou impor alguma coisa. Tipo, Karina, você tem que fazer isso aqui. Não. Quem tem que ser rei da sua vida é você. Você tem as suas escolhas, o que você acredita que é melhor pra você. Eu vou evidenciar. Tem esse caminho, esse. Qual que é melhor pra você? Né? Aí a pessoa, olha, você percebe que eu coloco ela como protagonista? Sim. Ela, e responsabilidade, né? O que você quer da sua vida aí? Eu quero isso aqui. Tá bom. Se você acreditar com isso, continuar com essa crença, esse vai ser o resultado. Não é o que você quer. Tá vendo? Isso aqui tá bloqueando você. Eu evidencio. Eu trago clareza. Nossa. E é bom que a pessoa, por exemplo, ela tá nesse processo de auto-hipnose e aí ela consegue até mesmo pedir ajuda, né? Porque realmente ela vê num ponto que ela fala, nossa, aqui eu não consigo ir mais. E Sim. aí é o momento de pedir ajuda. Porque quando a gente não busca nada, primeiro, a gente não vai pedir ajuda. Geralmente as pessoas têm muita dificuldade de pedir ajuda, né? Sim. E também, eu não vou nem atrás. Vamos levar a vida assim mesmo, né? Aí não Isso dá. é um problema gigante. Não dá, e por que né? que, na sua visão, tantas pessoas, inclusive... Tem muita gente bem-sucedida, que a gente fala até que tem tudo aí, né? Tem e sofre tanto emocionalmente. É assim, o sofrimento emocional, ele vem muito, como eu falei, das suas perspectivas, né? Da forma como você está olhando o mundo e interpretando ele. Às vezes a pessoa, ela tem um significado, vou colocar dessa forma, de sucesso. E o sucesso para mim é ter um bom emprego, ter um carro do ano, né? Ganhar muito dinheiro e ser famoso. Só que ela chegou nesse lugar e ela percebeu que aquele sucesso que foi vendido para ela era um significado, era uma crença coletiva, né? De que sucesso é aquilo. Só que para ela, no ser genuíno que ela é, o sucesso é ter uma família unida, por exemplo. E ela não conquistou isso, porque isso não tá no roteirinho lá da galera que tem sucesso. A galera que tem sucesso é workaholic, que não sei família. O quê. Família? O que é isso? Tipo assim, tá entendendo? Sim. E aí ela chegou naquele lugar e ela viu, cara, eu não tô feliz aqui, não é isso que eu quero, de verdade. Só que às vezes as pessoas têm que chegar nesse lugar pra ver isso, né?
Então, sucesso é um significado também. É uma crença. O que é sucesso pra você? Pra mim, sucesso é ter uma família unida, é você ter bons amigos, é você ter liberdade de tempo, de você poder escolher o que você quer fazer da sua vida, de você fazer algo que você realmente ama. Que você não tá ali obrigado, que você não tá ali só pelo dinheiro, que você, sabe? E não é o mesmo pra todos. E não é o mesmo pra todos, exatamente. Às vezes você vai virar pra mim, Karine, você vai falar assim, não, meu sucesso é poder viajar todo mês. Porque você tem uma paixão muito grande em viagem, em explorar e tal. Sim. Porque tá dentro do seu ser mais autêntico. E quando eu falo ser mais autêntico, é quem você realmente é. Não é quem condicionaram você a ser. Com padrões. Com padrões, mudando, crenças e sim. tudo mais, entendeu? Não, é quem eu realmente sou. Qual que é aquilo que me atrai mesmo? Ah, não, me atrai, sei lá, snowboard. Me atrai. Não vai atrás, cara. Né? Ai, mas o que as pessoas vão pensar? Medo de exposição, medo de julgamento. Tem que tirar o medo da frente pra você seguir esse caminho. Nossa, que legal. Muito bom, muito bom. Tá E quando a gente aqui. fala que as pessoas vivem no automático, isso é uma coisa também que a gente escuta muito hoje na internet, em conversas, em rodas aí de networking. É um problema de todo mundo, geralmente, muito no automático, eu precisaria me desligar, o ano sabático pra poder dar certo, que não sei o quê. Uhum. Quando a gente fala mesmo em viver no automático, o que significa isso na prática? Viver no automático é você não ter consciência das suas crenças limitantes e você tá só reproduzindo o padrão que você aprendeu. Eu vou usar um exemplo, tá? Uhum. Você teve a mamãe e o papai lá, e a mamãe e o papai brigavam muito, né? E você observou aquilo, você era criança, olha, mamãe e papai brigam muito. E aí quando você saiu, né, e vai ter o seu relacionamento, você tem aquele exemplo de como é um relacionamento, que é o primeiro exemplo que você tem, da mamãe e do papai. E aí você briga muito. Só que você tem uma experiência negativa com aquilo. Não é legal ficar brigando o tempo todo. Mas é a sua referência. É o seu padrão emocional ali. A forma como você aprendeu a lidar com aquilo. Então, poxa, eu tô brigando. Aí termina um relacionamento, termina 2, termina 3. E é um ciclo automático ali. A pessoa não... E ela sempre aponta pro outro. Ele que tem o problema. Eu tô fazendo tudo certo. Sempre apontando no outro. Não quer olhar pra si, né? Nossa, aí, o sair do automático é isso. É você... Peraí, para. Começa a entender a realidade, né? Uma das coisas que eu aprendi com o Bashar, que é um grande mestre espiritual aí, ele fala que a realidade é um espelho. Então, tudo que você vê no outro tá dentro de você. Sim. É muito legal. As pessoas chegam e falam, nossa, Kevin, você é incrível. Eu falo, cara, você é incrível. Porque você viu isso em mim, quer dizer que você tá dentro de você. Ou quando alguém fala, nossa, Kevin, você é muito arrogante, você é muito prepotente. Eu olho pra ela, é mesmo? Eu tô espelhando isso pra ela. Eu ser autoconfiante, eu ter autoestima, eu vou evidenciar o outro que é medroso ou que tem baixa autoestima. Vai ser o contraste, entendeu? Então isso foi uma coisa que eu percebi. Às vezes eu apontava o dedo pra alguém, o fulano é aquilo. Não. É você. Eu tô sendo aquilo. É por isso que eu tô vendo no outro. Né? E aí ter a consciência disso, ser humilde, começar a observar isso, começar a olhar e falar, não, realmente, tá comigo isso aqui. Né? O outro fez um negócio que me deixou incomodado, me deixou irritado. Opa, pega que é teu. Nossa. É seu isso aí, esse BO aí. Né? Já ouvi muito isso, realmente. Então, tipo assim, se realmente algo incomodou no outro, o que incomodou especificamente? Como hipnoterapeuta, a gente usa uma linguagem, né, que a gente chama de metamodelo. Metamodelos são perguntas específicas. É até bom aqui pro podcast de vocês, pra você usar. É você fazer perguntas assim, o que, quando, como, onde, com quem. Galera. Fale-me mais especificamente. Porque a maioria das pessoas generaliza, omite e distorce informações. Eu vou dar um exemplo, tá? Nossa. Fala assim, ninguém gosta de mim. Assim, ninguém? Ninguém quem, especificamente? Sim. Deixa eu montar aqui. Ninguém quem, especificamente, gosta de você. Porque ela tá omitindo a informação. Porque dentro da mente dela, ela sabe quem é esse ninguém, né? Ela omite. E isso é natural da nossa mente. A gente faz isso naturalmente, tá? Não é uma coisa... A gente não consegue nem perceber isso. Não é negativo, é natural do ser humano. A gente generaliza, omite e distorce informações. Nossa. Então, por exemplo, assim, sabe aqueles papos ruins, assim? O mercado tá ruim, né?
Aí eu perguntaria assim, sendo um PNLista bem chato, né? A gente chama de chatitioner, né? Porque quando você faz a PNL, você vira practitioner, que é o praticante de PNL, né? Ele pratica, ele usa. Aí quando você faz, você vira um chatitioner, que você fica falando e corrigindo a linguagem dos outros. Todo mundo. É o chato, né, de PNL. Mas aí a gente vai tirando também o chatitioner e vai só entendendo. Mas às vezes você quer aprofundar alguma conversa. Aí você fala assim, ok, mas o que especificamente no mercado hoje você percebeu que ele tá ruim, assim? Aí a pessoa vai na estrutura profunda. Ela, não, é porque eu vi uma notícia disso, daquilo, que diz que aquilo não sei o quê. Ah, ok, essa foi uma evidência que você pegou. Tem mais alguma outra evidência? Ah, não. Aí eu falo assim, tá, então você tá se baseando no mercado inteiro a uma notícia. Nossa. E as pessoas fazem isso. Elas não têm nem sempre. consciência. Elas não têm nem consciência. Ai, Kevin, que horror. A gente deve fazer isso. Você deve fazer isso na sua casa, com certeza, gente. Eu falei que hoje era aula, né? Não, tô anotando, gente, hoje é aula, realmente, cara. que Hoje é isso? top. Nossa, a gente faz isso muito, sem perceber. E é natural, isso não é nem que você faz de propósito. Mas a gente tem que ficar o quê? Em alerta? Se policiando? Não, é você ficar atento. Tipo assim, você ficar... Às vezes você fazer uma auto-observação, assim. Tipo, eu tô generalizando isso aqui é realmente... um pressuposto que é legal anotar. As pessoas respondem às suas experiências. Então, as pessoas respondem às suas experiências. O que significa isso? Você tem uma experiência, isso programa a sua cabeça, e você acredita que aquilo vai se repetir. Mas nem sempre isso acontece. Você está respondendo uma experiência. Vou usar um exemplo. Esse é bem clássico, né, das mulheres, né? Homem não presta. É a crença limitante de quem foi traída, de quem, tudo. Ok, por que ela pensa homem não presta? Porque ela teve uma experiência muito negativa com o homem, e aí foi validando aquilo e foi se repetindo aquilo. Mas enquanto ela realmente acreditar nisso, todos os homens que prestam, porque tem os que prestam também, não tem? Claro. Eles desaparecem do seu campo ali. Eles somem. Porque você tá tão... Homem não presta, homem não presta, homem não presta. Só vai existir homem que não presta. Você esquece de ver os que prestam. Exatamente. Porque você fica... como se a crença fosse um óculos. Tipo, coloquei o óculos de... Homem Aí, não por presta. exemplo, uma autossugestão que eu coloco até no meu celular, né? Eu coloco assim: tudo vem a mim com facilidade, leveza, honra e glória. Isso fica aqui, ó. Tá anotado no meu celular. Olha lá, galera. É uma autossugestão. Eu tô me auto-hipnotizando com isso aqui, teoricamente. Sim. Tô me autossugestionando. Aí eu olho isso, tudo vem a mim com facilidade. E aí eu acredito nisso piamente. Eu escolho acreditar nisso. Claro. O que vai acontecer na minha vida, na minha realidade? Eu vou viver isso. Nossa, muito bom. E aí vai acontecer um negócio que é um mecanismo de sincronicidades, né? Que é quando acontecem aquelas pequenas coincidências que você fala, nossa, que coincidência isso tá acontecendo agora. Não é uma coincidência. Você tá vivendo no fluxo do seu ser mais autêntico. Nossa, legal. É como se fosse uma sincronia, né? Porque você vive naquele estado tão... a gente fala em energia tão alta, que aí você fala, caramba, eu vivo nessa energia alta. Então, notícias boas acontecem, coisas boas acontecem. Agora, quando você tá com aquela energia super baixa, nossa... É eletromagnetismo, é física. Se você tá numa frequência mais baixa, o que você vai atrair? Frequência baixa. Sim. Você tá na frequência alta, de amor, de alegria, de paixão, de contentamento, completude. O que vai acontecer? Você vai atrair outras experiências, né? Experiências que refletem isso. Lembra que a realidade é um espelho? A realidade é um espelho, nossa. Se você se altera, então assim, ó, se você altera o seu estado de ser, o mundo externo vai refletir aquilo. Vamos pegar um pouquinho da neurociência, né? Quando a gente para analisar na neurociência, o que você vê, né, no mundo externo, você não tá vendo de fato, você tá olhando para dentro. Você vê um reflexo da luz, a sua retina capta isso, e as imagens que você tá vendo, o seu cérebro tá gerando dentro da sua cabeça. Então, você vê pra dentro. Olha que doido. Então, se você altera dentro, o que vai mudar? Vai mudar o externo. Né? Muito bom. É muito louco, né? Muito bom, é muito bom. Olha aí, falei legal, que, né? Gente, muito bom. Porque muito você sai da posição de vítima. Tipo, o outro... Não, peraí. Esse negócio aqui tá me refletindo alguma coisa. Eu preciso olhar pra ele. O que tá refletindo aqui? Não, putz, aquele problema que eu tive lá atrás. Tem que olhar pra isso, né? Que bacana. Nossa, é muito bom saber disso. Segue as perguntas, de verdade, vamos lá. Um monte de perguntas. Ansiedade, medo, fobia. Esses sintomas são um problema ou são sinais de algo mais profundo? Sintomas, né? Grandes sintomas. Foi o que eu falei, as pessoas respondem às suas experiências.
Então vamos supor que você tem uma fobia de palco. Fobia de exposição, falar em público. Isso é uma coisa que muita gente tem, é bem comum. Tá? Nossa, Eu tratei vários. Eu falo que eu trato de tonelada isso aí. Tem vários. Cada 10 pessoas que chegam no consultório, 5, 6 é disso daí. Por quê? Porque eu já vivi essa experiência. Né? Eu pegava o microfone, eu tremia. Assim. Nossa, demais, eu também. E aí o que aconteceu? Teve esses momentos que eu fui trabalhando esse medo, e aí eu entendi. Porque eu tive uma experiência na escola de, vamos dizer assim, humilhação pública ali. Então aquilo ficou gravado, eu tô me expondo e eu vai viver aquilo de novo. Enquanto eu não acessei aquilo e reprogramei isso na minha mente profundamente, né? Como se eu acolhesse aquela criança ou aquele adolescente que tá ferido dentro da sua mente, você continua repetindo aquilo. Vai continuar tendo aquela mesma emoção. Porque a gente fala que no subconsciente, né, a sua mente mais profunda, não tem tempo. É atemporal. Então é como se aquela criancinha, que era você, né, tá lá no passado, que na verdade tá na sua mente, tá no subconsciente, ela tá vivendo ainda aquilo que tá acontecendo. Quando você não ir lá acolher ela, você não fazer uma ressignificação daquilo, você vai continuar tendo aquele sintoma. Então, por exemplo, tive esse episódio. Enquanto eu não tratar na raiz do problema emocional, você vai continuar tendo um sintoma. Qual é o sintoma? A fobia, o medo, enfim, tudo isso. Nossa, é a febre, né? É a febre. Novamente a gente volta para a metáfora da febre, né? Então, se você tá tendo uma febre aí, a sua febre é medo de falar em público, medo de exposição, medo de julgamento, não consigo falar com muita gente ao mesmo tempo, não consigo fazer uma reunião, não consigo lidar com clientes importantes, né? Então, você tá refletindo um medo que tá dentro de você. Pô, é um sintoma. Olha para isso. Tem caminho para você tirar isso da sua mente, você tirar a sensação de você, removê-la, né? Através de uma reprogramação mental profunda aí. Você trouxe essa pauta de reunião, é uma das perguntas aqui também. Quando você atende empresários, por exemplo, quais os padrões emocionais, assim, negativos que aparecem com muita frequência? Tem vários, né? Tem um que, por exemplo, assim, tem muito empresário que tem medo do crescimento, né? Tem medo do crescimento, tem não merecimento, né? Isso a gente percebe que tem algumas crenças limitantes que elas são recorrentes, né? Não merecimento, crença de incapacidade. Eu não sou capaz de falar em público. Isso é coisa do Kevin. O Kevin pode, ele consegue, mas eu não. Pronto, é uma crença, está evidenciando uma crença. Ou, eu não mereço ganhar muito dinheiro, porque a minha família, isso e aquilo. Que o meu pai disse lá atrás. E de onde é que vêm as crenças limitantes? É muito importante a gente saber isso também. Normalmente, as crenças limitantes, né, elas vêm de figuras de autoridade. Então, por exemplo, lá atrás, papai e mamãe falou alguma coisa. Né? Não mexe com isso aqui é ruim, isso aqui... Você vai sendo programado. Acreditando. Você vai acreditando e vivendo aquilo. Tem coisas muito boas que a gente aprendeu? Tem. Né? Toma cuidado com isso, aqui realmente é perigoso. Cuidado com o que você faz, né? Você tem que ter realmente uma cautela em algumas coisas. Mas alguns medos são irracionais, né? Então, a figura de autoridade, ela tem crenças limitantes também dela, né? Do ser dela, e ela passa para aquilo, pro filho, pra filha, naturalmente. Isso vai acontecer. Só que quando você percebe que você tem isso na sua mente, rodando, você já tá cheio de crença limitante, né? Então, quando você fala dos empresários, voltando um pouquinho... Na parte de padrões emocionais. Os padrões, assim, autocobrança muito grande, excessiva, assim. E eu não tô falando que ser disciplinado é ruim. Você se cobrar pra ser disciplinado é excelente, na verdade. Só que você foca na disciplina, na execução das coisas que você tem que fazer. E não no, eu tenho que fazer. Isso é outra coisa. Você tá colocando foco na autocobrança. Isso é muito, mas muito recorrente em empresário. Ou, por exemplo, a dificuldade de se desligar. Ou melhor, culpa em descansar. Nossa, demais, empresário, né? Tipo, nossa, Kevin, eu saio de férias, mas, cara, eu não consigo sentar numa cadeira de praia e relaxar de verdade. Porque minha cabeça tá lá e eu não tô produzindo. Olha só a cabeça do cara. E isso é muito comum. Muita gente tem esse tipo de coisa. Porque a gente vive numa sociedade hoje que vende que você tem que produzir o tempo todo. Né? Você tem que produzir. Se você não produzir, você tá perdendo tempo, perdendo dinheiro. Cara, relaxa.
tá tudo certo. Tá tudo caminhando como deveria caminhar, no tempo certo, né? Uma das coisas que eu aprendi nesses últimos tempos, até por ser empresário também nesse sentido, né? É entender assim, olha, as peças elas estão se encaixando perfeitamente. Quando você cria muita ansiedade de que algo deve acontecer, ou o como deve acontecer, na minúcia, você limita. E às vezes acaba não acontecendo. Já aconteceu com você, Karina? De Muitas você, vezes. tipo assim, você quer muito negócio. Nossa, eu quero muito, 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 muito. Aí não acontece, não acontece, não acontece. Que uma coisa que não depende diretamente de você, né? Acontecer. Aí você fala assim, não quero mais. Aí você dá uma soltada, assim, sabe? Relaxa. Aí quando você solta, relaxa. Aí chega. Assim, Né? acontece. Já rolou com você ou não? Demais, demais. Sempre trabalhei com a parte comercial. Isso pra mim era impactante demais. Nossa, quantas metas que estavam, nossa, distante, distante, distante. Eu falava, impossível. Em 2 dias, impossível eu fazer aqui esses 50 mil reais. E aí acontecia. Porque eu falava, não que eu desistia, mas eu falava, se for Você pra ser, soltava. eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Às vezes eu até falava, vamos fingir que o mês já acabou, vamos começar outro. E aí eu falava, beleza, então o que eu faço todo mês? Eu começo a ligar e tal pros clientes. E aí via, e eu batia a meta. Eu ficava, caramba, né? Às vezes a gente fica muito ansioso por um resultado específico em um determinado tempo. Sim. E de verdade mesmo, assim, quando você tá no aqui e no agora. No aqui e no agora. Em paz. Fazendo o que você tem que fazer. Ó. Por exemplo, eu tô aqui no podcast agora. Eu tô aqui, tô pra servir, pra trazer meu conhecimento, né? E você não tá com o pensamento em outro lugar, outra coisa, você experiencia aquilo melhor, né? E a coisa flui melhor. Então, os padrões emocionais de empresários, eu percebo muito isso, né? Repetindo aí. Autocobrança excessiva, né? Culpa por descansar. Nossa. Culpa, assim, eu tô culpado, não consigo descansar, Kevin. Por que não? Porque eu tenho que fazer, eu tenho que entregar, O cara tá hipnotizado pelo trabalho. E isso faz ele não performance. desbloquear, né? Olha só que paradoxal, né? Ele tá tão hipnotizado em performar que ele performa menos. É isso que eu ia falar agora. Porque se ele tá com aquele foco todo, só que não vai rolar Às vezes desse você tem que soltar. Tem que soltar. Tem que soltar. E aí quando você solta, você relaxa, as coisas vão acontecendo. Já aconteceu de você, tipo, tá com uma preocupação muito grande, né? Relaxei. Nossa, aconteceu tudo, deu tudo certo. Sempre fluiu, dá, né? É aquele negócio, sempre vai dar. Gente, calma, né? Relaxa. E a gente falou um pouco sobre essa parte mesmo, né? Dos padrões emocionais. E você trouxe também as crenças limitantes mais comuns, né? Que você vê aí travando empresários hoje. Então, uma coisa acaba ligando a outra ali. Sim. A autocobrança. Sim, a pessoa, ela vive aquela experiência. Uma das coisas que eu percebi também é o medo de crescimento, né? A pessoa acha que, se eu crescer muito, eu vou perder a minha paz, né? Eu vou trabalhar demais. Será que esse dinheiro é tão bom mesmo, né? Tem umas crenças de dinheiro assim, dinheiro é a raiz de todos os males, né? Onde que tá escrito isso? Dinheiro é neutro. Na verdade, teoricamente, tudo é neutro. Tudo é neutro. Você atribui o significado, você vai ter uma experiência. Se você atribuir um significado negativo, você vai ter uma experiência negativa. Se você atribuir um significado positivo, você vai ter uma experiência positiva. E é isso pra tudo, né? Nossa. Fundamentalmente, tudo é neutro. Você que atribui o significado. Você trouxe aqui pra gente já sobre o medo que o empresário tem, por exemplo, de crescer, medo do sucesso, do não merecimento. Foi o que você comentou agora. Sim. E por que fica tão poderoso isso? Por que é uma crença tão poderosa? Assim, a experiência, né, que a pessoa tem, que ela vive, sobre a crença. Primeiro que assim, a gente tem que entender que crença não é uma coisa fixa. É aquilo que você atribui que você tá dando sentido. Você tá dando energia para aquilo, porque você acredita naquilo. Tá. Né? E já teve coisas na sua vida, Karina, que você viu que não fez mais sentido? Você falou, nossa, não faz o menor sentido. Tipo, e mudou a sua percepção sobre aquilo? Tipo, eu acreditava nisso, mas agora não acredito mais. Vou dar um exemplo bobo aqui, tipo Papai Noel, por exemplo. Quando você é criança, Papai Noel, cara, que legal. Aí depois você vira adulto e fala, não, Papai Noel, né? Pô, é uma brincadeira, né? Verdade. Não perde a credibilidade, né? Você pode fazer a mesma coisa com crenças também. Você pode mudar uma crença jogando ela nessa mesma pasta de perdeu a credibilidade. Como acontece, né? A gente vai mudando as percepções.
Mas então... Então, uma técnica seria isso. A gente É, mudar a gente- percepção sobre aquela crença que a gente tem hoje. Exatamente. E tem uma coisa legal, ó. Vou fazer uma coisa mais prática, então, que tá muito teórico. É, isso que eu ia falar. Ajuda a gente aqui, Kevin. Vou fazer um negócio mais prático, então. Todo problema emocional, toda crença, todo, enfim, significado, ele tem uma estrutura. Qual é a estrutura da crença, né? Quando você pensa numa crença sua. Eu acredito que... Vou usar um exemplo bem comum. Ganhar dinheiro é muito difícil. Tá? Ganhar dinheiro é muito difícil. Quando você para e reflete sobre isso, na sua mente, internamente, você faz um movimento de introspecção mesmo. Você tem que estar olhando para dentro agora. Como você percebe isso? Vai vir uma imagem, um som ou uma sensação. Que é a forma como você organiza as informações dentro da sua mente. Tá. Quando eu penso nisso, Kevin, vou usar um exemplo que eu já ouvi, tá? Eu lembro do meu pai falando: ganhar dinheiro é muito difícil, você tem que trabalhar duro, senão você não vai conseguir nada na vida. Pronto, você já localizou a imagem. Qual é o som associado a isso? É a voz do meu pai falando isso. Qual é a sensação? Me dá um aperto no peito, assim, ó. Pronto. Você já tem a estrutura da crença limitante. Sacou? Nossa, muito bom. E da mesma forma que você vivenciou isso, com a sua imaginação, a sua mente, né? Você consegue alterar isso. Então eu vou fazer um exercício prático aqui, para quem estiver assistindo. Pega uma má recordação sua. Pega agora, Karina, uma má recordação sua. Uhum. Não precisa ser aquela bucha gigante agora. Tá, não. Pega uma coisa menor, mas que é uma coisa Medo de cachorro. que você lembra, assim, você fala: nossa, não gosto muito disso. Não é muito agradável lembrar disso. Tá. Seleciona isso mentalmente. Vem uma imagem associada a isso, não vem? Sim. Ela é grande ou pequena? Grande. Ela é colorida ou preto e branco? Colorida. Você se vê dentro ou fora disso? Eu me vejo dentro disso. Olha só. Tá dentro, tá associada, tá grande e tá colorida. Ou seja, tá bem inflamado isso, na minha percepção. Então agora, fecha os olhos e mentalmente pega essa imagem e tira as cores dela. Tira as cores, deixa ela completamente preto e branco. Preto e branco. Completamente preto e branco. Uhum. E agora você vai pegar a imagem e vai diminuir ela, assim, ó. Bem pequenininha. Ela ficou do tamanho de uma moeda, de R$1. Uhum. E você tava se vendo de dentro, você vai se dissociar disso em 1, 2, 3. E agora você vai ver de fora. Como se fosse uma moeda flutuando na sua mente ali. Na sua frente. Você já usou um estilingue, Karina? Uhum. Imagina que você pega essa moeda agora e pega um estilingue e puxa esse estilingue. Já viu aqueles vídeos de vulcões ativos com lava borbulhante assim? E você joga na lava assim, ó. Tchum! Ela vai cair na lava. Tss! Ela queima. E essa moeda volta pra você, você dispara de novo o estilingue. Tchum! E joga de novo, e de novo, e de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Você vai arremessando várias vezes agora na sua mente. Mentalmente você faz isso várias vezes. Até que chega um monte de... Tchum! E ela queima para sempre. Abre os olhos. Karina, você tem quantos anos mesmo? 28. 28. Legal. Agora, tenta buscar aquela representação que você acabou de alterar. Como que ela vem pra você? Pra mim agora... Não, assim, pra mim agora veio como... Uma não foi nada neutralidade, demais. assim. Como se não fosse nada demais, assim. E antes estava vindo E antes como? tava como se fosse muita coisa. Tipo, ai meu Deus, né? É. Vinha um medo? Vinha até gritos. Vinha até gritos, olha. E agora quando você observa isso internamente, como que vem agora? Não veio nada demais. Vem até outra percepção mesmo sobre isso. Tipo, Eu tinha muito medo de cachorro. olha. E aí o cachorro soltou e tal. Então, nessa cena, o cachorro até gritava. O cachorro, né? Eu gritava, o cachorro vinha pra cima de mim. Aquela coisa toda. E agora quando você pensa nisso, vem uma neutralidade. Tipo assim, o cachorro só veio pegar carinho. De boa. Uhum. Então, o que a gente fez aqui agora? Só para o público entender. Eu fiz um exercício simples de programação neurolinguística com você, onde eu alterei uma coisa que a gente chama de submodalidades. O que são as submodalidades? São os pequenos tijolinhos que constroem a nossa realidade interna. Então, ó, era grande, ficou pequeno. Era colorido, ficou preto e branco. Eu tô apagando isso, eu tô Nossa, modificando muito isso legal. internamente. E essa era a representação dessa questão que você falou. Era uma representação de um problema. Quando você altera essa representação mentalmente, muda a sua sensação. E aí, o que eu fiz? Transformei numa moeda e joguei na lava, derreti. Ou seja, eu destruí mentalmente aquela representação. Coisas positivas que a gente quer, confiança, coragem, força, a gente traz pra perto, a gente Deixa aumenta grande. o tamanho, a gente deixa bem colorido, aumenta as submodalidades, que são essas percepções internas.
né? É grande, é colorido, é nítido, é brilhante, eu tô dentro, eu tô vivendo, eu tô acessando, beleza? Coisa ruim, né? Memória ruim, coisas negativas a gente diminui, a gente reduz, Nossa, né? muito legal isso. Então é bem... E quanto tempo eu fiquei aqui com você? 1 minuto, 2? É pouca coisa. A gente muito pode, às rápido. vezes, até ir fazendo isso, porque são várias, né? Então, a gente Infinito, fazer esse infinito. exercício, assim, Sim, né? Durante o dia, de algo que não ficou legal e diminuir exatamente. aquele problema. Exatamente. Né? Nossa, isso é muito Então, bom. por exemplo, eu vou entrar num palco. Ai, mas quando eu penso num palco, me vem aquela representação lá. De novo, você tá olhando pra dentro? Ai, das pessoas apontando o dedo pra mim e dando risada. Olha só. É. Por que você tem essa representação interna com essa estudante? Não vai ser negativo, não vai ser positivo pra você. Altera isso. Então eu crio uma visualização de eu entrando no palco e todo mundo me aplaudindo, todo mundo feliz, todo mundo atento do que eu vou falar. E elas estão felizes de estar ali. E eu me sinto feliz de estar ali. Me sinto à vontade. Como eu me sinto no sofá da minha casa. Nossa, muda. Nossa, muda tudo. Muda Muda tudo. Você vai dar a mesma palestra, o mesmo podcast? Não vai, é totalmente diferente, né? Esses ensaios mentais que a gente faz. Nossa, que legal. Bom exercício, tá vendo? Ótimo exercício pra gente fazer aí. Faz aí diariamente na sua casa mesmo. aí. Faz, E gente. treina aí, porque é como se eu fizesse uma auto-hipnose express aqui com você, né? Sim, é que a gente tem o costume de só ir guardando, né? Então, se a gente pudesse realmente fazer esse exercício, a gente ia conseguir lidar melhor aí com... É uma ferramenta, É tá uma disponível, ferramenta. né? E fez total diferença na minha vida, assim. Às vezes eu vou atender uma pessoa e eu não tô num dia muito legal, sabe? Uhum. Eu tô num dia que eu tô mais chateado, ou eu tô meio triste, enfim. Não tô legal, não tô no Na meu vida. estado de recursos que a gente fala, né? O estado positivo de recursos. Eu paro assim, né? Então, ó, essa pra você que é empresário aí, pra você que vai fazer uma reunião, vai atender um cliente muito importante, que é um grande contrato, você para assim, ó. Inspira profundamente. Entra no estado de relaxamento. Você viu, ó, eu dei uma inspiração, minha frequência mudou, né? E aí você declara com a sua boca, com a sua voz em voz alta. Você fala assim, ó. Eu entro no meu melhor estado. Eu atendo essa pessoa com muito amor, muito carinho. E eu entrego o meu melhor. E o meu nível de atendimento se eleva exponencialmente. E eu já me visualizo aqui atendendo muito bem essa pessoa, fazendo o que tem que ser feito da melhor forma, quebrando as objeções dela numa negociação. E tudo flui perfeitamente. E uma frase que é legal. As palavras fluem com naturalidade na minha boca. Ponto. Saí desse estado, entrei na videochamada. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Verdade. Você tem outra reunião. Você tem outra reunião? Você tem outra Nossa, experiência. às vezes entra tudo... Rápido, Nossa. não sei o quê. É. E quanto tempo você demorou pra fazer isso? 30 segundos? Nossa. E faz total Que diferença. vai fazer diferença gigante. Total. Nossa. É muita diferença. Você Muito não tem- bom, muito é, bom. assim, faz um teste aí, você que tá em casa aí. Faz um teste. Faz Façam. 10 reuniões sem isso e faz 10 com, pra você ver a diferença. Quais que você vai fechar mais contratos, né? Quais que você vai fechar mais contratos? Quais que você vai fechar menos contratos, né? A gente, certeza. Tá disponível aí. Que vale a pena, com certeza vale. Quantas reuniões a gente entra, nem viu a pauta, não sabe nem o que é pra falar. E, que tá nossa, agitado, tá no dia a dia sim. ali, né? É complicado demais. Uhum. Quando você costuma dizer que crenças moldam a realidade, né? Isso é uma coisa que as pessoas falam muito e que a gente tá trazendo aqui também. Sim. Como isso acontece no dia a dia de forma prática? As crenças do dia a dia. Sim. Assim, quando você acredita em algo, é como se você criasse um foco naquilo. Uhum. Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo meu, né? Não vou falar de limitante, eu vou falar de crença fortalecedora De agora. crenças. Só para exemplificar, né? Não existe crença certa ou crença errada. Existe crença limitante e fortalecedora. Ponto final. Ah, isso te limita? Então ela é limitante. Ela não tá te bloqueando para você atingir uma outra coisa. Ah, isso te fortalece, te cresce, faz você vender mais, faz você ser mais feliz. Então ela é fortalecedora, ela te eleva. Eu costumei, né, dizer para mim mesmo que eu sou o melhor hipnoterapeuta do mundo, né? Algumas pessoas falam, nossa, que prepotente. Não, é uma crença. Eu escolhi ter essa crença porque eu sei que se eu acreditar nisso, o que vai acontecer no meu dia a dia? Eu vou estar focado nisso. Então, por eu acreditar que eu sou o melhor, eu trabalho mais, eu estudo mais, eu aprimoro mais o meu serviço, o meu trabalho, eu vendo mais, eu faço mais palestras, eu faço mais coisas, eu acabo crescendo mais. Se conecta mais. Porque você se conecta com aquela crença, né? Então, é como se a crença fosse um foco que você tem. Boa. Você está focado. Uhum. E tem um pressuposto na PNL que fala que onde está o seu foco, está a sua energia. Onde você está focando, né?
Ai, Kevin, eu tô focando em que vai faltar dinheiro. Muito bem. O seu subconsciente, ele é incondicional. Ele vai faltar dinheiro. Você tá colocando foco nisso. Então, o que vai acontecer com faltar dinheiro? Vai aumentar. Você tá colocando mais energia naquilo. E fica grande. E fica grande. E você fala, nossa. Então, muda o foco. Você, preciso de dinheiro. Fala assim, muda o foco. Fala assim, em ganhar dinheiro. Esse é o foco agora. Fazer dinheiro. Fazer dinheiro. Executar estratégia. Ação. Movimentos. Sim. Não ficar ali remoendo de que tá faltando dinheiro. Muda totalmente o foco. Tudo tá caro. É claro, e tem crença de escassez, né? O cara acredita que é escasso, que não tem mercado, que falta cliente. Se o cara acredita nessas coisas, a realidade dele vai ser essa. Se ele acredita que tem clientes infinitos, que ele pode fazer parcerias, que ele pode alcançar mais pessoas, que ele pode vender mais, amém, também. O subconsciente vai incondicionalmente, né, apoiar você na sua decisão aí. Que legal, que legal. E quando a gente fala que as pessoas buscam equilíbrio emocional, né? Mas vivem sendo ativadas por gatilhos o tempo todo. Então, isso é uma coisa que a gente trata, às vezes, faz terapia, cuida dessa parte do equilíbrio emocional, mas a gente vive sendo, né, ativada por gatilho o tempo todo. Por onde alguém realmente, assim, começa a construir esse equilíbrio? Assim, a gente vai sendo jogado na vida, né? A gente vai tendo desequilíbrios, naturalmente. Você cresce, você cria um desequilíbrio. Você tá fazendo uma coisa nova, é um desafio, é coisa diferente. O equilíbrio emocional, ele vai vir a partir do momento que você ganha mais consciência de quais são esses gatilhos. Por exemplo, o que é um gatilho, né? Vamos explicar para todo mundo. Um gatilho é um acontecimento, né? Alguma coisa que acontece na sua vida, que quando acontece, você simplesmente tem uma resposta emocional ali. Eu vou usar um exemplo, tá? Antes, muito no passado, eu pegava um microfone. E quando eu pegava no microfone, olha o gatilho, eu tinha uma tremedeira. E aí faltava o ar. E aí nossa, ou seja, pegar no microfone era um gatilho para ansiedade e nervosismo. Porque eu estava respondendo aquela experiência lá do passado. Sim. Né? Beleza, tenho consciência do gatilho já. Isso já é meio caminho andado. Você ter consciência. Porque a maioria das pessoas tem gatilhos o tempo todo e não tem nem consciência. Elas só estão vivendo e, assim, ao Deus dará, né? No sentido assim, elas não têm consciência do que está acontecendo. Não, nossa, aconteceu isso, né? Como que você pode aumentar a sua consciência sobre os gatilhos? Você pode escrever um diário emocional. É uma ferramenta muito simples, mas muito poderosa terapeuticamente falando. Escreve um diarinho lá. Acordei hoje, fiz isso. Falei com fulano, me senti bem. Ok, aí terminou o dia. Falei com o ciclano e, poxa, me deu um nó na garganta quando ele falou, sei lá, do preço do contrato. Opa, preço? Tem a ver com dinheiro, então, né? E aí você destrincha isso e você começa a mapear. E todo dia você escreve um pouquinho. Todo dia você escreve um pouquinho. E nesse escrever um pouquinho todo dia, o que está acontecendo com a sua consciência? Ela está aumentando. Você está tendo mais consciência dos padrões, dos gatilhos, entendendo o que acontece. Ai, Kevin, toda vez que eu brigo com meu marido, eu vou lá e arrebento uma caixa de bombom de chocolate. Como ela é inteira. Opa, ok. Você está descontando uma frustração ali na comida, né? O que eu quero ensinar aqui, vamos deixar uma mensagem, né? É que tudo tem uma estratégia. Tudo tem um passo a passo, um caminho. Nada é do nada, tá? Não existe esse... do nada... Quando a pessoa fala isso pra mim, eu sei que ela não tem consciência. Que ela tá inconsciente ainda. Ela não sabe que tem um gatilho. Ela tá no automático real mesmo. Tá? Piloto automático. Sim. Do nada, quer ver? Não sei o que acontece. Acontece alguma coisa. Alguma pessoa que você falou, algum tópico, algum assunto, alguma memória que veio na sua mente. Alguma coisa disparou esse estado interno que você tá vivendo, né? E os seus comportamentos vão refletir o seu estado interno. Se eu tô confiante, se eu tô bem, como que vai ser meu comportamento? Agora, se eu tô com medo, se eu tô retraído, se eu tô tímido, o que vão pensar de mim? Ai, meu Deus, como que vai ser meu comportamento? Vai ser reflexo disso. Sim. Nossa, e adorei a parte do diário emocional aí. Adorei. Faz muita diferença. Faz diferença a gente conseguir destrinchar isso. É bem simples, mas faz muita diferença. Às vezes as pessoas querem uma técnica mega mirabolante. Nossa, bolas de fogo, não sei. Não. Cara, pega um diarinho, escreve ali um pouquinho por dia. Isso é uma das tarefas que eu passo para as pessoas que fazem hipnoterapia sob medida. E já vamos falar, já conta aqui, ó, o que é de fato a hipnoterapia sob medida, qual que é a diferença do processo com outras abordagens terapêuticas? Então, a diferença, né,
O que é a hipnoterapia, né? Isso. A hipnoterapia é uma terapêutica, né? É um processo terapêutico, é uma psicoterapia que vai se utilizar do estado de hipnose, né? Para trabalhar questões emocionais, né? Como crenças limitantes, ansiedade, depressão, fobias, enfim. Qualquer coisa que seja emocional, a hipnoterapia tem alcance. E como é que ela funciona? Basicamente, eu vou guiando a pessoa nesse estado hipnótico que a gente fala, o estado de hipnose, né? Que é o estado que a pessoa acessa. E ela, ao acessar esse estado, ela consegue acessar informações relacionadas com aquela questão que ela está acessando. Tendo uma visão da neurociência sobre a hipnose, quando você acessa o estado de hipnose, é como se a irrigação do sangue no seu cérebro diminui um pouco do seu córtex, que é a parte frontal do cérebro, ela diminui um pouco, e ela vai para a parte central do cérebro. O que significa isso? Que é a parte mesolímbica, que é onde estão as emoções, as memórias de longo prazo. Então, tem muitos casos que eu atendo, né, da hipnoterapia, que a pessoa é revelador para ela. Ela tem consciência do porquê que ela está fazendo aquilo. Normalmente vem episódios de trauma, de, enfim, infelizmente de abusos, né, aquelas coisas bem pesadas, que a pessoa tem, então por causa que aconteceu isso aqui, esse trauma que eu tô tendo esse comportamento. Olha, eu não sabia. Porque não tá disponível no córtex, não tá no racional isso. Tá na estrutura profunda. Através da hipnose a gente consegue acessar isso. E acessar, reprogramar isso, ressignificar isso. E aí muda completamente a vida da pessoa, né? Por isso, sob medida. Totalmente sob... Aí por que é sob medida, né? Tem vários tipos de hipnoterapia. Sim. Eu trouxe essa abordagem, né? Eu desenvolvi a hipnoterapia sob medida por quê? Porque cada um vai ser único, né? Eu posso hipnotizar você, por exemplo, e trabalhar autoestima. Aí eu venho com sugestões, você tem uma grande autoestima, e o seu subconsciente vai absorver as sugestões e vai replicar aquilo. Mas, por exemplo, vamos supor que você tem um bloqueio de receber sugestões. Você não quer receber aquelas sugestões, você fica bloqueado, Não você aceita. trava, não aceita aquilo. Opa, eu tenho que trabalhar o bloqueio primeiro, para depois trabalhar as sugestões positivas. E tem infinitas técnicas, né? E aí a hipnoterapia sob medida vai usar o quê? Hipnose clínica clássica, né? Hipnose ericksoniana, que é uma outra forma de fazer hipnose, mas é hipnose também. E a programação neurolinguística, né? Que é a PNL, é a base do desenvolvimento humano aí. Faz a junção. Eu juntei tudo isso e coloquei o meu tempero, a minha personalidade, a minha energia. Legal. E aí surgiu a hipnoterapia sob medida. E isso diferencia de outras abordagens terapêuticas? Assim? Então, normalmente, né, a minha crítica, né, vamos colocar, se eu for criticar alguma coisa, é que muitas terapias tradicionais, elas focam muito no comportamento. Então, o comportamental aqui tem que trabalhar esse comportamento. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas quando você vê o comportamento de alguém, na minha perspectiva como hipnoterapeuta, é o final da história. É o final do livro. Eu tenho que voltar. Por que essa pessoa faz o que ela faz? Que experiências ela teve que programou isso na cabeça dela para ter esse resultado? Então, diferente de uma terapia tradicional, você vai fazer aí por 6 meses, 1 ano, até mais tempo, às vezes, né? Tem outras nomes. Eu não vou citar os nomes das terapias, eu não vou falar porque eu não quero atacar ninguém aqui. Mas no sentido assim, em geral, né? Você vai ficar 1 ano, 2, até tem mais longos aí. A hipnoterapia é completamente diferente, né? O tratamento, ele vai durar ali, entre, né? É uma média de 3 a no máximo 8 sessões. 8 sessões de hipnoterapia é um tratamento robusto. É um tratamento grande já. Bastante. Então, ela é muito mais rápida em questão de resultado do que uma terapia tradicional. Por isso que ela é muito boa para empresários, né? Porque empresário é um cara que não tem tempo, que tem reunião, então você faz ali um processo, claro, e lembrando para a pessoa, não é um passe de mágica. Não é um estalar de dedos e resolve todos os seus problemas. É uma terapia, é um processo, tem altos e baixos também. Mas ela é muito mais permissiva no quesito de você acessar, realmente trabalhar a raiz do problema, né? Não vou trabalhar na febre. Lembra? A febre é como se o comportamento fosse a febre. Sim. Qual que é a ferida aqui? Não, a ferida aqui, ó, é aquele trauma lá atrás que você teve que te gerou isso aqui, cara. Enquanto não cuidar disso aqui, a coisa não flui, não destrava, entendeu? Nossa. Isso é muito comum eu ouvir das pessoas assim que elas fizeram a primeira sessão, assim, né? Que eu já vou pra uma técnica bem profunda mesmo, que é pra ir lá no fundo mesmo. E ela fala, nossa, Kevin, parece que faz 10 anos que eu tava com isso e agora eu senti que eu fiz 10 anos de terapia nessa única sessão aqui com você. Soltou, liberou, sabe? E modificou completamente. Então a sensação no corpo da pessoa muda. Ela fala, nossa,
eu tô me sentindo diferente, eu tô até me sentindo estranho. Porque eu tava tão habituado a sentir aquilo, aquela coisa ruim, pesada, e agora eu tô sem, eu tô até, sabe, abrir um espaço nela. Então muda tudo. Nossa. Muda tudo. E existe muito, assim, um mito, né, do termo, assim, da hipnose. Que a gente sempre escutou, né? Ai, nossa, hipnose. O que as pessoas acham que é hipnose e o que ela realmente é? Vamos do início, né? O que não é hipnose? Né? Vamos deixar bem claro. Hipnose não é sono. Tá. Né? Você não vai dormir em nenhum momento. Hipnose não é controle mental. Isso não tem nada a ver, né? Hipnose não é você perder o controle também. Às vezes as pessoas acreditam nisso também. É uma outra mitologia. Hipnose não é contar os seus segredos mais obscuros para a pessoa que está te hipnotizando. Muito pelo contrário, né? Hipnose é um estado alterado de consciência que você acessa, né? Através de uma condução. Pode ser um áudio, pode ser um hipnoterapeuta, pode ser uma respiração. É uma frequência que você acessa, né? Através desse estado. E ao acessar esse estado, você acessa recursos dentro do seu subconsciente. Dentro da sua mente mais profunda. Então você resgata uma coragem que estava lá no fundo, que você esqueceu que você tem. Ou você se lembra de uma dor profunda que estava ali, ocupando espaço também. Ela sobe nesse estado, né? E sobe pra gente trabalhar nela. Então, o que é hipnose, de fato? É você acessar esse estado de relaxamento. Fisicamente falando, ela vai ser exatamente igual a um estado de meditação. É isso que eu ia falar. É a mesma coisa. Fizeram até um teste uma vez, né? Um estudo científico. Pegaram um auto-hipnotista profissional e um yoga meditador. E colocaram eles, né, numa máquina de eletroencefalograma, onde eles veem as regiões do cérebro sendo iluminadas ali. E eles olhavam assim e falavam, nossa, não Muito conseguimos parecido. diferenciar quem é quem aqui. Porque o estado é igual. Qual que é a diferença de você meditar e de você fazer auto-hipnose? Meditação é mais contemplativa, você para e observa os seus pensamentos, você relaxa e tal. A auto-hipnose é mais objetiva. Eu entro no estado, dou os comandos para minha mente e nesse estado a minha mente vai recepcionar esses comandos e refletir aquilo. É como se eu desse o comando, agora é assim que tem que ser. E aí o seu subconsciente vai falar assim, amém. O seu desejo é uma ordem, né? E com isso vai tendo um novo resultado. É uma meditação mais profunda, acaba sendo, né, uma meditação mais profunda. Sim. E com ferramentas para com ferramenta prática de intervenção na sua mente ali. Isso. Né? Então, ai, Kevin, eu não consigo meditar. Olha, eu não consigo ser hipnotizado. Essa é muito clássica. Ai, eu não entro em hipnose. Fala assim, olha, você já assistiu um filme e se emocionou? Aí a pessoa, já. Você já conversou com um amigo de longa data e perdeu a noção do tempo? Já também. E, então, assim, você é hipnotizado. Todos esses momentos você estava em hipnose. Verdade. Você estava hipnotizado por um problema que não... Ou você estava apaixonado. Nossa, sim. Paixão é uma hipnose pura. Todo mundo tá falando, nossa, essa pessoa não presta, mas ela é tão linda. Você tá hipnotizado por aquilo. Então, a hipnose, ela faz parte da sua mente. Ela é como se fosse uma coisa natural da sua mente, né? Uma coisa mais hipnótica de todas, é o celular. Nossa. Muito. Você ficar ali vendo vídeos e você acaba se perdendo ali, né? Enfim, com certeza. É um exemplo, né? Não, mas muito bom e muito claro, assim, pra gente entender, porque tem tantas... né, mitos, realmente, que a gente às vezes acha que, nossa, eu vou lá, vou desmaiar, eu vou dormir. Não, é um processo totalmente ativo, 100% ativo. Não é, as pessoas, é o que elas estão vendo de fora, elas acham que é assim, mas não é. Quando a pessoa tá em transe, ela tá de olho fechado e tá relaxada ali, né? Ela tá ouvindo tudo, ela tá tomando ações, ela tá tomando decisões ali. Só que quem tá vendo de fora acredita que ela está fisicamente dormindo, mas não é verdade. Isso é um mito, né? E não perde o controle. E aí é legal que às vezes a pessoa... mas e se eu não voltar, né? Esse é um outro mito, né? Se eu não voltar do estado... Eu falo assim, olha, se você não voltar, você tem que chamar a gente pra gente fazer um estudo científico desse caso. Porque não existe nada registrado da pessoa acessar a hipnose e não conseguir sair daquele estado. Não tem, né? A ciência nunca mostrou isso. Nossa, porque é como se você ficasse preso assistindo TV. A pessoa nunca mais saiu da frente da televisão. Tipo, não tem essa. Boa. É um estado. A pessoa acessa e sai dele quando ela quiser. Né? Às vezes a pessoa tá no transe ali, tá relaxada, né?
E ela abre os olhos, assim. Eu falo, muito bem, você abriu os olhos. Ok. Tá tudo certo. Tipo, que olhos fechados e olhos abertos não tem nada a ver com estado, né? Você pode estar em transe de olho aberto, só que você com aquele olhar, né? Olhar hipnótico, né? Olhar hipnotizado. Sim. Né? E como que você acha que a hipnoterapia pode ajudar a construir ou resgatar o próprio poder pessoal da pessoa? Então, tá em você realmente se lembrar, né? Você se recordar dos pontos fortes da sua vida. Uhum. Quando você acessa um processo de hipnose, você vai poder acessar de onde vem aquela questão. Tá. Poxa, acessei isso aqui. Ah, é uma dor minha aqui, é uma angústia minha. Poxa, é essa angústia que tá me segurando aqui. Depois que você faz um processo de limpeza, limpa aquela emoção que estava ali presa no seu corpo emocional, você vai poder ter mais leveza, você tem mais energia para focar no que realmente importa, né? E se empoderar. Então, o que eu faço? Eu edito. Pega essa crença limitante, remove. O que eu tô fazendo? Tô fazendo limpeza. Pega uma crença fortalecedora, normalmente oposta àquela de, eu não posso, sabe? Crença de incapacidade. Sim. Não, eu posso e tudo que eu faço, tudo que eu boto a mão é sucesso pra mim. E coloca no lugar. Encaixa. E aí aquilo muda a pessoa. Ela muda o comportamento. Ela muda a percepção do mundo externo. Ela começa a ver oportunidade em tudo. Muda tudo. Porque você tirou realmente aquela limitante. É como se eu pegasse a crença, tipo o óculos dela. Eu peguei, limpei os óculos dela, agora um óculos novo. Olha aí. Nossa, eu tô enxergando agora. Né? Nossa. E tem alguma técnica simples que a gente pode fazer para inibir a ansiedade? Bom, tem várias formas. Lembrando que a ansiedade é o sintoma, né? Então tem que sempre pensar o que tá por detrás disso. É verdade. O que tá por detrás da ansiedade, né? Mas vamos trazer um negócio, mais geral. Uma aspirina aqui da ansiedade. Ajuda a né? gente. Primeiro ponto, né? Quando você estiver muito ansioso, uma técnica express para você sair desse estado é fazer mindfulness, que é um tipo de meditação plena. Como que faz isso? Onde você estiver, observe 3 coisas e dê o nome delas. Por exemplo, microfone, celular e taça. Ok. Aí ouça 3 sons. Ó, a gente tá ouvindo no fundo aqui um barulho de avião que tava passando. Aí tem um barulho do ar-condicionado. Tem, sei lá, o som do estalão do dedo. Legal. Ok, 3 sons. Agora pense em 3 sensações. Eu tenho a sensação da roupa no meu corpo, do meu peso na cadeira e do meu pé tocando o chão. Né? Então, quando você faz esse movimento, você vai pro aqui e pro agora, imediatamente. Ele te força a voltar pro aqui e pro agora. Porque quando o cara tá com crise de ansiedade, ele tá projetado em alguma coisa, um futuro, alguma coisa na cabeça dele. Sim. Ele volta pro aqui e pro agora, Isso daqui, que eu ensinei pra vocês agora, tem evidência científica robusta de controle de ansiedade. Isso é um primeiro ponto. 3 sensações. 3 sensações. 3 sons. 3 sons que você percebe ao seu redor e 3 coisas visuais. Pensa que eu tô pegando os 3 canais, que é visual, auditivo e sinestésico. Legal. Visual, canal visual, imagens, sons e sensações, que é o sinestésico. E aí você... Não, tô aqui, calma. Aí você pode se autossugestionar. Não, calma, tá tudo bem. Você fala pra você mesmo. Você tá se autossugestionando. Tá dando um comando pra sua mente. Não, calma, tá tudo bem. Respira fundo. E respiração. E esse pode ajudar também a lidar com gatilhos emocionais, tanto no trabalho quanto na vida pessoal? Sim. Claro, se você não desabilitar o gatilho, ele vai voltar a acontecer, né? Ele tem que ser desabilitado, porque tem uma estrutura tá por detrás daquilo. Mas você controlou ali o estado, entrou no estado mais de calma. Você tem mais consciência. E aí você, por exemplo, putz, eu fiquei quase isso porque eu pensei naquilo e me disparou isso. Entendi. Esse é um gatilho. Aí você começa a perceber, né? E aí você pode desabilitar o gatilho com aquele exercício de submodalidades que eu passei. Sim. E falando em exercício também, você comentou aqui, por exemplo, da parte de auto-hipnose, né? E eu queria que ficou algum outro também que você poderia passar pra gente, que é comum, que a pessoa ter autoconsciência no dia a dia, que a pessoa pode trabalhar. Bom, o diário, né, é uma técnica que a gente pode usar, né? Legal. É você escrever um diarinho ali todos os dias um pouquinho, né? Boa. Você pode meditar e observar os seus pensamentos. Entrei no estado. E meditar não é zerar a mente, não é nada disso. Não, é você só parar e observar. Assim. Olha, veio o pensamento. Olha, problema X. Demanda Y. Não, tem que falar com fulano. Observa. Os pensamentos mais recorrentes
são coisas que tem que ser vistas, que estão na fila de coisas a ser vistas, né? Às vezes tem muitas coisas que a gente quer fazer na vida, mas a gente não vai porque a gente tá com medo. Ai, nossa, mas o que ele vai pensar se eu fazer isso? E aí só que você fica ruminando isso. Aí você não sai do lugar. Quando você observar os pensamentos, você vai trazer mais clareza sobre as crenças que estão vindo, né? Então, para trazer mais consciência, eu faria isso. Ou você pode fazer uma autossugestão para o seu próprio subconsciente trabalhar ao seu favor. Porque lembra, ele é incondicional, ele vai executar o que você mandar para ele. Então, você levanta de manhã cedo, senta na cama assim, respira fundo. E você declara: eu aumento a minha consciência sobre as minhas crenças limitantes. Pronto. Tum, você deu o comando. E agora aguarda, vai viver o seu dia e tal. Aí você vai começar a ter insights. Somente vai te trazendo: olha, tá vendo isso aqui? Ó, isso aqui também. Só tá vendo isso, essa limitação? Tá ligado com isso. A sua mente vai te trazer isso. Você deu o comando pra ela. Nossa, muito bom, É de bem verdade, legal. viu? É interessante saber que a gente pode estar no controle, né? Sim. Das coisas, assim. Sim. Que geralmente é tão problemático, a gente prefere não estar no controle também, né? Sim. Então, isso foi muito legal. E acredito, né, que vocês também aproveitaram muito, assim como eu, e a gente vai encaminhando aqui já, né, se encaminhando para o final aqui. E eu queria muito que você falasse o que realmente te move hoje, qual que é o seu propósito por trás de tudo isso, assim. Bom, o meu propósito principal, né, e é muito importante salientar que quando eu tive clareza disso, todas as minhas ações começaram a fluir melhor, né? Porque eu já tenho clareza do propósito. Que é ajudar muitas pessoas a se libertarem dessas amarras emocionais. Eu me realizo nisso. Como que eu tenho clareza nisso, né? Uma dica que eu posso dar para vocês aí. Siga aquilo que você tem paixão em fazer. Então assim, ó, siga aquilo que você tem paixão, entusiasmo em fazer. Vou usar um exemplo. Poxa, eu tô entusiasmado agora em fazer uma palestra. Vai atrás. Age em direção àquilo. Qual vai ser o lugar? Qual vai ser... Não, eu tô entusiasmado em fazer uma viagem de lazer. Vai atrás. Qual vai ser o lugar? Qual vai ser a data? Se programa, age em direção àquilo. Quando você faz isso, você naturalmente eleva a sua vibração, que você tá entusiasmado, tá animado com aquilo, e você habilita essas sincronicidades, né? Então, hoje eu tenho essa clareza de propósito, que meu propósito, minha missão é ajudar pessoas, né? É trazer luz, é trazer consciência, é trazer conhecimento. Eu sou um professor, né? Eu sou um mentor, né? Sim. Não tem como eu tirar isso de mim. E aí, quando eu faço isso, eu me realizo. Eu me sinto animado, eu me sinto apaixonado, né? De verdade, do coração ali que tá falando. Então, quando a gente segue isso de verdade, né? Sem medo de julgamento, sem ansiedade, sem expectativa. Nossa, precisa acontecer X coisas, senão não sei o quê. Não, você tá criando um acondicionamento. Não é pra fazer isso. É só pra seguir o que tem que ser seguido, né? O que você quer realmente fazer. E aí você tem uma vida muito mais plena, sabe? Muito mais feliz. Você tá seguindo seu entusiasmo, sua paixão. Então você tem uma vida apaixonante. Entendeu? Que é muito melhor, né? Que é muito melhor, muito mais leve, né? E pra quem tá ouvindo a gente e sente que vive preso, padrões emocionais repetitivos, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você procurar ajuda profissional, né? Como eu falei, no começo eu queria resolver as coisas sozinho. E existe um ponto que você vai conseguir resolver. De verdade, eu mesmo resolvi muita coisa interna minha com auto-hipnose, fazendo tudo sozinho. Mas tem algumas coisas que parece que é uma barreira ali que você não tá vendo a superação daquilo. Você tá muito associado. E aí o pior erro é você querer resolver sozinho. Então procure uma ajuda profissional. Agende uma consulta avaliativa ali para você entender, mapear o problema. Porque com a clareza, o primeiro passo é ter clareza. Onde você está e para onde você quer chegar. Clareza. Estado atual, estado desejado. O hipnoterapeuta profissional, ele vai trazer isso para você. Onde você está e onde você quer chegar. Né? Para daí sim você começa a caminhar, começa a fazer os movimentos, né? Nossa. Para superar os desafios aí. Com certeza. E se o público lembrar de uma única mensagem desse episódio aqui, queria que você pudesse falar, assim, qual fosse. Gostaria que você falasse. Ó, difícil, sabe? Foi muita coisa boa, viu? Bastante coisa, né? Foi muito. Mas eu diria para você que tá assistindo que você tem total
capacidade de superar qualquer problema seu, qualquer desafio seu. E existe uma habilidade, existe um divino que habita dentro de você, né? Existe um poder infinito do seu subconsciente. Só que até o momento, até hoje, você não soube usar, você ficou no automático, você não teve consciência disso, né? Então, eleve a sua consciência nesse sentido. Comece a buscar isso profundamente, né? Comece a entender isso e aplique as coisas que você está aprendendo. Se você quiser compreender, haja, né? Faça aquilo na ação, ali, na ação que você vai pegar, na experiência ali de viver. Tudo que eu falei aqui hoje, eu vivo na prática, né? Eu tento ser o mais congruente possível, né? Dentro do... Claro. Porque isso traz credibilidade ali, eu sei o que eu tô falando, né? Isso é o mais importante, né? E entender que não existe problema sem solução, né? Todo problema tem uma solução. Ah, mas eu não controlo isso. Então, você tem que soltar o controle. Não tá no seu controle. Nossa, verdade. Né? Porque muitas das vezes a gente fica mesmo, né? Ai, isso eu não sou capaz, isso eu não controlo. Então tá, então Pô, vamos trocar isso. Tipo assim, eu sempre pergunto, você tá com problema? Tô. Tá no seu controle direto? Não. Então solta. Solta. Muito melhor, né? Deixa rolar. Deixa acontecer, porque não tá no seu controle. Ah, não, tá no meu controle. Então pega ali e coloca no outro lugar. Modifica. Tá no seu domínio direto, no seu alcance. Ah, não tá, então solta. Engrandece, diminui, vamos... E vai ajustando aí a sua mente. Mas eu acho que a grande sacada é a elevação de consciência. É você aumentar a sua consciência. Porque concorda comigo? Se você não tem consciência que você tem um problema, você não tem um problema. Né? Mas se você vive com medo, se você vive ansioso, se você vive com palpitação, se você vive com um peso no seu peito, desmotivado, desanimado, triste... Cara, você tem vários sintomas que estão te falando, ó, você precisa de ajuda, você precisa procurar alguém, né? Você precisa começar a movimentar para resolver isso. E a ajuda profissional vai ser sempre um caminho mais simples e mais rápido de resolver isso, sabe? E às vezes as pessoas querem ser tão rápidas e partir pro medicamento, né? Não que nada contra, claro, né? Tudo com acompanhamento, mas às vezes a pessoa não quer realmente ir atrás útil daquilo. no contexto, né? Tem gente que eu atendo que fala assim, olha, eu sinto que a gente precisa fazer um trabalho multidisciplinar aqui com o psiquiatra mesmo. Você precisa entrar, provavelmente, né? Sim. Não sou eu que vou falar, não sou médico, eu sou hipnoterapeuta. Mas eu acho que seria interessante ter um acompanhamento com o psiquiatra para trazer mais recurso nesse primeiro momento. Para daí a gente ter espaço para trabalhar e fazer o processo, e entender de onde vem, né? E sempre entendendo que a hipnoterapia, ela é uma autorresponsabilidade. Você tem que trazer para si. Tipo, olha, eu quero melhorar. Eu sei que eu preciso melhorar. Vamos lá, então. Eu tô aqui para te ajudar. Isso. Mas eu não consigo caminhar por você, entende? Bom. Eu sou o guia. Não o que carrega. O que é. Muito e aí, quando a pessoa se posiciona nesse ponto de... Ah, entendi. Ele é o guia. Eu que vou caminhar aqui. Aí ela tem um grande resultado. E uma coisa que às vezes as pessoas falam... Não, você vai me resolver. Eu falo, não... Eu acho que você não entendeu ainda, meu amigo. Volte 2 casas aí. Você não entendeu ainda. Não é uma coisa passiva. Tem que ir atrás, tem que se permitir, você tem que aceitar a mudança. Tem gente que pega os problemas e abraça, esse problema é meu. Né? E sempre trabalhar isso. Nossa, busquem ajuda, né? Pô. Kevin deixou aqui várias dicas. Nossa, esse podcast conteúdo, aqui tá como rico, uma consulta, aproveitem. Uma sessão aí já. E foi muito bom buscar mesmo. Porque hoje é o que todo mundo quer, né? Uma vida plena, uma vida calma. A gente busca isso, né? Calmo, cada um no seu sentido, foi o que ele falou agora. Claro. Que você coloca ali o sentido em cima de cada... né, percepção que você tem aí sobre as coisas. Uhum. E isso foi muito bom, Kevin. Adorei. De verdade mesmo, Curtiu? Assim. Até pra mim, que olha, empresária. Haverão outros. Vamos fazer outros episódios. A gente faz uns mais focados nos temas diferentes. Legal. Mas esse aqui, no caso, trouxe pra galera mesmo, pra conhecer, né? Clareza aí. Porque realmente é tantas informação hoje na internet, né? Então a gente acredita em tanta coisa, vai me desmaiar, e não vai dar certo, e eu não volto pro meu estado, isso aí vai servir pra quê? Então, nossa, muito interessante ter profissionais que trazem realmente verdade, Sim, assim, né? E é muito importante salientar que você que for fazer um processo, né, de hipnoterapia, é muito importante você fazer com um profissional. Porque tem gente que
por exemplo, assim, no meu início lá, eu assisti no YouTube, fiz lá uma técnica, mas foi uma coisa bem isolada, depois eu fui me formando, né? Claro. Fui atrás de informação, né, e tal. Porque se você abre uma ferida emocional e você não fecha ela, você fica em catarse, fica com dor, fica coisa ruim ali. Então, não é legal, não é interessante fazer isso. Tem que ser com um profissional que sabe abrir e sabe fechar direitinho. Como uma cirurgia ali emocional, né? Então, tome cuidado nesse sentido, né? Eu falo, tem gente que chega pra mim, eu fiz lá e saí pior do que eu entrei. Eu falo, não, tá errado. Não deveria ser assim. O cara que conduziu, ele não soube fazer. Ele fez de forma incorreta. Você tem que sair melhor do que você entrou. Com certeza. Se comecei uma sessão, tem que sair melhor. Claro, tem reverberações, né? Que às vezes você pode ter umas flutuações. Claro, normal. Tudo bem. É normal ter uma catarse ou outra, mas sempre controlada ali, sempre dentro de um ambiente seguro. Claro, né? Profissionais busquem ajuda realmente de pessoas que estudam, que, né, vivem isso. Foi o que ele comentou. Ele vive isso, ele mesmo, né, acaba se aplicando ali para saber realmente se funciona a técnica. Sim. Então isso é muito bom. Aproveita e faz o seu jabá aí pro pessoal também, Kevin. Perfeito. Deixa bom, seu quem Instagram. quiser me seguir aí é kevincampos.oficial, né? Vou fixar no comentário aqui. Isso, a gente vai deixar na pra descrição. Vocês verem, né? E assim, o convite é, você precisa de atendimento individual? Marca uma consulta de análise. Eu vou te ouvir, vou te entender, vou estruturar um trabalho, né? Uma hipnoterapia sob medida para você. É como se fosse um alfaiate, né? Eu faço um negócio que é para você. O caimento é perfeito, né? Sim. Então, por isso que funciona muito mais também. Ou, Kevin, eu quero me aprimorar, eu quero me auto-aplicar uma coisa, né? Eu desenvolvi um produto chamado PATEK, que é PATK, que é o Programa de Autoterapia com Kevin. Legal. Onde eu trago consciência, eu explico como a mente funciona da pessoa, com aulas gravadas e exercícios de reprogramação mental. Inclusive no PATEK tem uma inteligência artificial que ajuda a pessoa a aumentar a consciência dela ali. Porque normalmente numa entrevista, eu vou fazendo perguntas e a pessoa vai refletindo, né? E estruturando tudo. Como no PATEK é um produto, né? É um infoproduto meu, né? Sim. Para ajudar a pessoa, tem essa IA para conversar com ela, chama Fênix. Nossa. Aí você fala com a Fênix vai ter todas as perguntas lá, baseadas na minha metodologia, né, da hipnoterapia sob medida, para trazer consciência. E aí muita gente fala, nossa, é muito caro a hipnoterapia, não consigo. PATEK é R$97. Nossa, é um preço simbólico para você, só para você se trabalhar mesmo. Não tem desculpa. Não, isso é muito bom. Não tem desculpa. É quem quer, tem caminho, tem acesso. Tem, olha esse podcast aqui, gente. Fora os conteúdos gratuitos, né? Aqui, ó, poxa. Não, de verdade. Não, ficou muito bom. Nossa, aproveitem, compartilha de verdade, gente. Muito empreendedor, pessoa, né? Manda para aquela pessoa, porque, olha, é fundamental. E hoje você atende também em consultório? Eu atendo mais online, né? Hoje em dia é muito mais prático, né? A pessoa, tem que ir lá no consultório e tal. Tem gente que eu atendo presencial também aqui na cidade de Jundiaí, né? Na 9 de julho tem um consultório ali que eu atendo. Mas o forte mesmo é online, né? Inclusive eu atendi gente de muito longe, gente na Austrália, gente em Londres, né? As pessoas não tem esse limite mais. Não tem limite, né? E funciona online? Claro que funciona, é normal. Você precisa me ouvir, precisa me entender, eu preciso acompanhar a sua fisiologia, né? Seu rosto ali. Aí eu faço a condução, né? Todo o trabalho por videochamada também. Que legal, que legal. Ficou várias perguntas ainda pra gente. Se você também tem alguma, deixa aí nos comentários. O convite fica aberto, Kevin, pra você voltar pra um outro episódio, né? Porque eu queria saber, assim, como que fecha isso, esse diagnóstico aí. A gente tem muita coisa pra saber também, né? Até agora ele só disse o começo. Sim. A gente precisa saber também sobre mais. Muito obrigada, Kevin, de verdade. Foi um prazer. Eu agradeço. Até pra mim mesmo foi uma aula, viu? Com certeza. Espero outras vezes aqui. Estamos juntos aí. Obrigada. Muito obrigado, hein?